Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no terrível mundo de Monster. Eu sou o Vulpix e o maior monstro é aquele que pode despertar o monstro que vive dentro de cada um. Moleque veio filosófico, ó. É só a frase. A resenha vai por água abaixo. Aqui é o Carlos e só médico mesmo pra conseguir virar fugitivo e ter dinheiro sobrando, mano. E pra ficar fazendo viagem pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, cara. O pior que é, mas como é que ele pegava o dinheiro dele? Ele não podia ir em banco. Né, velho? É, porque naquela época eu acho que não tinha banco, não. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Não tinha, né? Não, acho que tinha, mas não era desse jeito todo aí, não. 1990, velho. Era 95 já, não era? Era 95 já. Não, era 86 pelo que eu me lembro. É, onde acontece a cirurgia. Mas a obra principalmente vai ser narrada em 94, uma parada assim, 93. 95. Acho que é 95, depois de 9, 10 anos. 95 acho que já tem banco normal. Já. Aqui no Brasil era muito dinheiro em cheque, pô. E pouco de cartão de crédito já. É verdade. Ele tava com um talão de cheque, carregando um talão de cheque. Mas aí tem que assinar o nome, né, velho? Todo mundo já sabia que era ele, pô. Mudou alguma coisa? Eram tempos muito mais difíceis de você conseguir fazer rastreamento, né? De conta bancária, essas coisas assim. Isso, com certeza. Eu sou o Rafael Valente e o Naoki Urasawa é o Midas dos mangás. O cara encosta, vira ouro. É incrível. É verdade, é verdade. Inclusive, acho que falta fazer mais obras do Naoki Urasawa aqui no podcast também. Olha aí, vocês já fizeram o que aqui? Pluto já fizeram? Pluto fez. Você gravou, inclusive, né? Ah, é verdade, do anime, né? Isso. Nossa, ó, tô sabendo legal. Pluto já fizeram, vamos fazer Monster agora. Falta 20th Century, Billy Bat, Asadora. É, temos aí. Isadora é mais recente, né? É o que ainda tá em publicação. Pô, o maluco escreve mangá longo, só Pluto que é curto. É, não, a maioria deles é mais de 150, né? Inclusive, a gente demorou muito pra gravar Monster, porque, pô, se contar com os anos de Animistic e o MDA, já só mais uns 7 anos por aí. Não sei porque a gente demorou tanto, mas vamos falar um pouco mais de Monster depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Ainda muito pequenos para se lembrar, Omar e o seu irmão caçula Hassan fogem da guerra da Somália para os campos de refugiados do Quênia, mais especificamente Dadaab. Lá, eles passam da infância para a adolescência e levam uma vida difícil, enquanto fazem amigos e constroem um senso de lar, em um lugar onde a escassez de recursos e a espera pelo reassentamento são o que preenchem os dias monótonos de quem não tem nada além de esperança. Além de terem sido adotados pela gentil Fátima, que acolhe os irmãos como se fossem seus filhos, Omar e Hassan nunca deixam de procurar e ansiar pelo reencontro com sua mãe verdadeira. Quando Omar tem a chance de frequentar a mesma escola que seus amigos, ele se vê dividido entre o desejo e a obrigação. Ficar em casa e cuidar de seu irmão não verbal, a única família que lhe restou, ou ir à escola e buscar por meio da educação um caminho para além de Dadaab. Baseado em uma história real, Quando as Estrelas se Espalham é uma narrativa emocionante sobre resiliência, esperança e o poder transformador da educação. Sofrimento, esperança e humor gentil coexistem nesta graphic novel sobre uma infância à espera de um futuro melhor e um jovem que é capaz de criar um senso de família e lar nos cenários mais difíceis.
Voltando dos e-mails para os dados técnicos, de nome original, Monster, do gênero de drama, mistério e suspense, no streaming da Netflix, no Brasil está na Netflix, tanto que aqui no Japão tem a legenda em português também pro Monster. Eu descobri isso recentemente, um pouco antes da gente gravar o podcast. O anime de Monster conta com 74 episódios, então é um anime até que grandinho, né, comparado com os animes de hoje em dia. A data de lançamento do anime foi em 7 de abril de 2004, pelo estúdio da Madhouse, na direção de Masayuki Kojima, também diretor de Made in Abyss, e Piano no Mori, que é aquele Forest Piano. E também ele foi diretor de um dos filmes de Sakura Card Captor. Olha aí. É um mangá de quem a gente já falou antes, né? Do Naoki Urasawa. Um mangá de 18 volumes com 162 capítulos. Da demografia Seinen, pela revista Big Comic Originals, pela editora Shogakukan. Esses foram os dados técnicos. Temos aqui, podemos começar a falar da história de Monster, que o mangá e o anime, ele não tem tanta diferença, né? Então acho que a história segue bem à risca, pelo que estive vendo. Nos dei um pouco uma palhinha de como começa a história de Monster. Monster começa com o nosso querido Dr. Tenma, que é o personagem principal da nossa história, né? Dr. Tenma, que é um médico, cirurgião de cabeça. Neurocirurgião. É, exatamente. Ele é um neurocirurgião super experiente, um dos melhores, se não o melhor. Em determinado dia lá, ele tá trampando e chega 2 ocorrências pra ele. A ocorrência onde 2 crianças tinham sido afetadas, tinham acontecido um acidente, alguma coisa muito meio nebulosa. Uma das crianças tinha tomado um tiro na cabeça e, obviamente, neurocirurgião, ele tinha que resolver esse BO. E a outra era o prefeito de Düsseldorf, que chegou, e aí o dono do hospital chegou e falou assim: ô, meu querido, vai lá resolver o BO do prefeito, não da criança. E ele, como um bom médico, um bom cidadão, ele foi lá e resolveu o da criança, porque a criança chegou primeiro. Ou seja, não tem essa aí de fila do coração do Faustão, não existe. Chegou primeiro é nós. Só que aí tudo desembola num problema muito grande, que essa criança, no final das contas, ela era o enviado do capeta, né? É onde começa a merda, toda a cagada em sequência dessa história inteira. Porque, assim, o Dr. Tenma, que temos que apontar que, embora a história se passe inteiramente na Alemanha, o médico é um japonês, né? É um médico japonês, um médico novo. É aqueles médicos brilhantes, sabe? Tipo, que aparece, sei lá, que a mão dele é uma mão divina pra cirurgia, né? Ele é tão preciso nas operações dele. É o Dr. House, só que sem ser um no é isso aí. E aí, acontece que, como o Valente diz, em um dia que aparece essa criança, aparece esse dilema, né? Essa bifurcação pra ele tomar essa decisão, se ele vai operar as crianças que chegaram antes, que uma veio com a bala na cabeça, ou se fazia o que o presidente queria, que é salvar o prefeito da cidade. E tudo isso acontece, ele decide salvar a criança porque alguns dias antes, ou momentos antes, também foi submetido às ordens do chefe do hospital para trocar de cirurgia para uma outra pessoa designada, né? Ele foi designado para uma outra cirurgia e ele teve que sair de uma cirurgia que ele já estava fazendo e essa pessoa morreu, né? Porque ele teve que sair dessa cirurgia e socorreu outra pessoa por ordens do chefe. E aí ele ficou com esse peso na consciência, né? Porque o familiar dessa pessoa que morreu na cirurgia que ele deixou de operar começou a espernear e questionar o tema porque que ele largou a cirurgia pra ir fazer uma outra operação, sendo que aquele paciente que morreu chegou antes e era mais emergencial ainda a situação, e era uma emergência que só o Dr. Tenma podia fazer, porque o outro cirurgião que entrou no lugar, ele não deu conta do recado. Principalmente ele abre essa questão no começo do mangá e do anime, de qual que é o valor de uma vida, se as vidas elas não têm valores iguais, e o tema começa a questionar isso. É verdade. Pra quem não sabe, né, quem tá começando a ouvir esse cast sem saber o que é Monster, nunca sequer arranhou a superfície disso, ele é muito sobre... O Naoki Urasawa, ele trabalha muito com mistério, né? Então eu gosto de falar que ele é a Agatha Christie do Japão, né? A Agatha Christie que faz mangá, porque Cara, todas as histórias que o Naoki Urasawa escreve são, assim, super interligadas com mistério e crimes e polícia e coisas do tipo. Você se sente no meio de um CSI da vida, assim, sabe? a Agatha Christie que tem os vários livros de mistério, né? Até hoje. Sim. Se eu não me engano, a Agatha Christie é, se eu não me engano, top 2, top 3 autores mais vendidos de todos os tempos. É referência, né? Um dos maiores títulos dela, que muito conhecido, por exemplo, é o Assassinato no Expresso Oriente. Exato. E aí, a gente começa a ter a história sendo contada pela visão de Tenma, onde o Tenma, ele é uma das pessoas que, depois que acontece todo esse ocorrido, lógico, ele é sentenciado, né,
né, as ordens do chefe ali do hospital. Ele é contrariado, ele perde o posto, né, do seu cargo ali. Não é que ele é rebaixado, mas ele nunca mais tem a possibilidade de subir na carreira. Até que acontece uma série de coisas muito bizarras. Praticamente todo mundo que era relacionado à parte superior desse hospital, eles morrem, eles são assassinados. E tudo isso meio que dá indício, não que dá indício, mas que todas essas consequências visa o tema como a única pessoa a ser possível a subir de cargo ali naquele hospital. E meio que ele é privilegiado pelos acontecimentos que acontecem ali com os assassinatos, né? E depois, todas essas criminalidades que são acontecidas nesse ano de 86, meio que o tema ele é privilegiado e ele acaba saindo por cima. Então tem um time skip dentro da obra. Logo no começo, né? Logo no começo ainda da história, bem no começo da história. Porque tudo isso daí é uma introdução. A filha do diretor do hospital, que estava com o tema, que é a Eva, ela larga ele, porque claramente naquela época ela era uma completamente interesseira. Nossa, demais. Ela basicamente se importa só consigo mesma, né? A gente poderia dizer que ela é uma narcisista, digamos assim. Ou uma mimadaça, assim, também. As duas coisas. Tá mais pra narcisista, porque, tipo, ela, depois que o pai dela morre e tudo mais, ela não fica muito na noia de, pô, meu pai morreu e coisa do tipo. Ela fica muito na noia de, pô, você me largou, sabe? Sim. Como se o fato do pai dela ter morrido nem fosse tão importante assim, sabe? Pois é, porque, assim, a toda herança da família lá do diretor fica pra ela, né? Porque ela é a única filha que poderia receber a herança. Mas eu acho que vai pra frente. Não só a herança, mas como ela casa 3 vezes e dá golpe nos 3 caras. Ela é tipo o Johan de saia, né? A diferença é que ela não mata ninguém. Apesar que o Johan também usa saia, né? É verdade. Aqui a Eva, ela é mais complicada, porque a Eva é uma personagem muito bem construída, né? Embora a gente diga isso, ela é uma personagem muito bem construída que vai até o final da série, e ela tem a sua evolução também. Só que durante esse processo da evolução da Eva, a gente vê que ela é uma pessoa que ela se torna dependente emocional, é uma pessoa que não tem amor próprio à vida, né? Porque quando o tema larga ela percebe que o tema era realmente quem ela queria. Sim. E era a única pessoa que enxergava ela como uma mulher digna, uma mulher que não era só, tipo, pra ficar com ela e depois jogar fora. O tema realmente amava ela. E ela não tinha percebido isso, ela só percebeu depois que ela perdeu ele. E então, ela teve uma dependência emocional. E ela fica a obra inteira correndo atrás dele. Às vezes não por amor, mas por raiva, por vingança também. O legal desse início de Monster, mano, assim, falando em processo de teoria narrativa, construção de roteiro, né? É que o Naoki Urasawa, ele faz o que a gente costumeiramente chama de setup. Ele desenvolve isso de uma forma muito bem, que estrutura muito bem a obra, né? Então todo esse, assim, como é que tu falou, Valente? É todo esse preâmbulo, né? Esse processo anterior à narrativa principal, que vai acontecer quase 10 anos depois, né? Uhum. Ele é um setup tão forte pra obra, de acontecimentos tão importantes, de já estabelecimentos das coisas que vão acontecer, que ele segue até o final da obra, né? Nesse processo. E ali você já entende muito bem qual é o caminho que Monster vai ser construído, como vai ser construída a obra, né? Então, por exemplo, ele já inicia a obra apresentando uma dualidade de caráter por personagem, isso é importante. Sim. Né? Então, o primeiro ato da obra é uma discussão, é uma perspectiva lá da família turca lá, que o pai, ele morre, né, a mulher reclama com ele, e aí ele não sabia, né, nesse processo, e aí ele fica com aquele peso na consciência nesse meio do caminho, e assim, é tão importante esse processo de setup, porque na verdade ele que vai dar a construção pro tema tomar a decisão de fazer a operação no Yuan, mas ele também dá pra gente várias coisas, como por exemplo, ele já vai dar pra gente características de personagem e construção da personalidade do tema, da personalidade de diversos outros personagens em volta deles, como a gente falou agora da Eva. Ele vai dar um setup que vai construir pra gente processos de ações que o tema vai ter pra frente e que vai ser comentado até posteriormente. Por exemplo, quando começa o julgamento do tema, o advogado dele pergunta: por que é isso? Né? Aí ele fala toda a história do Johan, mas ele fala, não, tem alguma coisa mais do que isso. E ele vai retomar a história da mulher turca, né? Então é uma coisa que, como ele apresenta, né? É tudo onde que começou. Então o setup é muito bem feito pelo Naoki Urasawa, né? Um roteirista de mão cheia. Sim. Então ele consegue fazer essa construção. E não só isso, né? Tipo, todo o arco das crianças, como é que ele mata o cara com os docinhos e tal. Sim, sim. Toda essa construção de setup, assim, já vai se formalizando e ele consegue reutilizar isso posteriormente, né? Para fazer uma construção de sequência de atos que conseguem construir um processo lógico pra gente, né? Leitor do que tá acontecendo. Uma coisa interessante pra mim é que, eu acho, tá? Eu não parei pra pesquisar isso se o Naoki Urasawa já falou sobre isso, até porque Monster já tem mais de 20 anos de publicado, né? E quase 30 anos, né? De publicado, né? Bastante. Mas ele me parece muito ter uma mistura de duas fábulas muito conhecidas, né? A coisa mais simples de você
você perceber o médico e o monstro, né? Que vai ser uma nova abordagem que o Naoki Kurosawa vai fazer sobre essa perspectiva, né? Principalmente sobre a perspectiva de quem é o monstro, né? Então ele parte desse setup ali. Uhum. Mas pra mim também tem muito da fábula de Fausto, né? Que é você fazer o contrato com o demônio e aí você tentar fugir toda hora do demônio. E na verdade é que ele inverte o processo, né? Que você tá correndo atrás do demônio todo momento. Eu acho, por isso que eu falei, não fui pesquisar pra ver se Naoki Kurosawa. E o Naoki Kurosawa é um dos poucos mangaka que dão entrevista abertamente, né? Tem até um canal no YouTube. Então eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas me deu a impressão que, tipo, essas duas obras que são fábulas famosas, né? Inclusive já adaptada pra cinema e tal. O Médico Monstro é a base de Frankenstein, né? Então essas duas fábulas me deram a impressão de, tipo, também serem base pra construção aqui em Monster, pra ele ter ali, tipo assim, beleza, isso aqui é um escopo pra mim brincar e ele vai subvertendo esses processos das obras originais e vai dando o seu próprio caminho pra construção. Uhum. Uma coisa legal que você falou, Carlos, é sobre o setup que ele faz é tão bom. No começo a gente não sabe como é que o pessoal do hospital morreu e tudo mais. Assim, a gente sabe o que aconteceu, mas não sabe como, assim, quem matou, por que matou, a gente não sabe de nada. E ao longo do tempo, o setup é tão bom que ele explica o que aconteceu lá na frente, como que eles morreram, por que eles morreram. O Naoki Kurosawa, ele tem muito dessa qualidade narrativa, onde ele consegue simplesmente jogar uma informação que não vai te fazer falta ali, tipo, pô, a galera morreu. Mas você não vai ficar tipo, pô, como que eles morreram? Porque ele soube trabalhar um jeito de você não se importar muito com isso. E lá na frente ele explicar o porquê daquilo. Que é uma coisa que a gente vê por exemplo, o Oda fazendo, né? Além disso, uma das genialidades do Naoki Kurosawa em construir os vilões dele nas obras dele, principalmente em Monster, é que o vilão dele, ele não é um vilão comum, um vilão tradicional. O vilão dele, no caso, o Johan, ele é um personagem criado pra ser um vilão, pra ser a encarnação viva de um diabo, né, de um demônio. É Lúcifer na Terra. É de Lúcifer. É alguma coisa bizarra que veio pra Terra, que não se explica, mas que isso existe. É mais ou menos isso como eles tratam o Johan dentro da obra, né? Pela visão dos personagens. Porque os personagens falam Johan, tipo, o tema fala Johan. O inspetor Lund, que é quem segue caçando o tema durante a obra inteira, ele não sabe, no começo ao certo, se esse Johan existe ou se ele é um fruto da imaginação do tema. Então, assim, todos os crimes cometidos, entre aspas, pelo Johan, porque o Johan não comete crime nenhum. No caso, crime que seja possível de ser punido pela lei, né? Digamos assim. Até a praga não, né? E quando chega em praga, ele já tá matando muito. Exatamente, até praga não, porque os atos de crime do Johan não são cometidos pelo Johan, ele coage outras pessoas a cometer o crime por ele. As pessoas falam, eu vim aqui a mando de Johan, né, tipo, alguém me mandou ficar aqui, alguém mandou fazer isso pra eu ganhar tal coisa. Se eu não fizer isso, Johan vai fazer tal coisa comigo, vai acabar comigo, né. Então, a todo esse tempo, no comecinho mesmo da obra, o tema já percebe que aquela criança que ele salvou, que depois virou um adolescente, depois virou um adulto, aquela criança cresceu, se tornou o que se tornou por culpa dele, né, que ele acha que é por culpa dele. O tema trouxe de volta à vida um demônio pra Terra. A gente pode chegar até a fazer uma comparação do Johan como se ele fosse algum tipo de Charles Manson, que pra quem não sabe, o Charles Manson, ele foi um psicopata muito famoso, americano, que ele tinha uma seita onde ele fez as pessoas acreditarem nele, né? Uhum. Dentro dessa seita, e dentro dessa seita as pessoas praticavam diversas coisas não muito legais. Então, ele é conhecido como um dos maiores psicopatas de todos os tempos. Muitas pessoas estudam artigos e vídeos e entrevistas do Charles Manson pra tentar entender como era a cabeça do cara. Tá? Uhum. Porque ele foi um cara que meio que abriu os olhos para o poder que a pessoa tem de influenciar as outras pessoas. Ele era mal nesse nível, sabe? Entendi. Isso, o Charles Manson foi uma pessoa real, sabe? Uhum. Então, o Johan, ele é praticamente um Charles Manson. O Naoki Kurosawa, ele tem uma perspectiva muito interessante de como ele vai apresentar o Johan. Inicialmente, a gente é apresentado ao Johan e ele tem essa figura quase demoníaca mesmo, de um ser sobrenatural. Porque a primeira ação do Johan, que a gente entende como assassinato, é ele matando a cúpula lá do hospital. E é o tema se abrindo com ele ouvindo, e aí ele como assim, uma benéfica ao seu salvador, ele vai lá e mata os 3 caras. É uma recompensa, né? Isso, e aí é até esse processo que eu falo de contrato com o Fausto, sabe, do demônio, essas coisas assim. A forma como o Naoki Kurosawa vai construindo essa parte, ele vai mudando a perspectiva que eles têm do Johan. Porque inicialmente a gente constrói como essa primeira cena, esse primeiro acontecimento, é quase um processo meio sobrenatural mesmo, meio divino. A gente não entende como é que
qualquer coisa. Tipo assim, exatamente o doce que tava ali envenenado foi o que os caras pegaram e fizeram. E o Naoki Urasawa, ele vai construindo essa perspectiva de uma coisa bem, bem lúdica. O Johan foi lá e fugiu do negócio com a irmã, aconteceu tal coisa. E é tudo muito sobrenatural esse processo. E depois a gente vai entendendo que não é necessariamente sobrenatural, mas é uma engenhosidade, né? Então a gente vai começando a entender que, tipo, o Johan vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que, tipo assim, cara, na verdade ele é uma pessoa, como o Valente tá falando, tipo assim, ele é uma pessoa super nociva numa perspectiva de controle, né? Ele consegue fazer uma pesquisa muito elaborada sobre as pessoas, ele consegue trazer um entendimento muito influente. E ele consegue ter uma fala, assim. Eu gosto muito das partes que é assim, eu consigo me abrir muito facilmente pra você. Tipo, as pessoas falam isso sobre o Johan, né? Que elas facilmente falam com ele e tal. E eu acho muito interessante que como ele vai construindo o Johan, assim, posteriormente, quando a gente vai ter o ato lá do cara mais rico da Alemanha, né? Que é o ato lá em Munique. Sim. Né? Ele é um cara que já tá basicamente ficando cego. E ele é uma das primeiras pessoas que começam a desconfiar do Johan. Porque ele fala, cara, ele é muito perfeito, sabe? Ele é uma pessoa, assim, que não existe. Mantendo ainda, em certo sentido, essa perspectiva esotérica do Johan, mas ainda assim trazendo essa questão quase da psicopatia também misturada ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai conseguindo entender como é que é essa formalização do Johan. Isso que eu acho mais legal, tipo assim, ele começa nesse processo quase esotérico, né, de divindade, assim, do Johan aparecendo, divindade no mau sentido, e aí ele começa a construir o lado do psicopata Johan, que é o cara que tem todos os controles, que ele vai conseguindo ter todas as informações e tal. Mas ele sempre deixa meio dúbio esse processo, sabe? E aí começa a voltar alguma coisa desse tipo de coisa. Ele não é normal, ele é um monstro e tal. E é muito interessante como o Naoki Urasawa vai construindo essa personalidade do Johan até o ato final, né? Então a gente vai entendendo, assim, como é que são as coisas. E ao mesmo tempo que ele vai construindo isso, ele vai apresentando várias camadas que são ao redor do Johan, junto que foi a construção de vida dele, né? E ele vai jogando dúvidas pra gente, tipo assim, cara, quem de verdade é o monstro, né? A discussão é sempre isso, né? Ele vai sempre falando sobre a construção das crianças, né? Quem são os monstros? É essa pessoa que tá aí, como o Johan, ou como outros, ou na verdade são pessoas que criaram ele, e aí ele vai sempre tratando dessas coisas, controle lá do governo, todos os governos que passaram ali em volta, né? Como é que os adultos tratavam as crianças, principalmente lá no Kinderheim 511 e por aí vai, né? E essa é a parte mais interessante, assim, mais interessante da obra eu não sei dizer, mas assim, uma das coisas mais interessantes de construção de personagem que o Johan vai tendo, né? Porque ao mesmo tempo que ele vai tendo essa construção dúbia entre divindade e psicopatia, ele também vai circunlando esse tema principal da obra, que é a criação, né? Como é que você cria uma criança, como é que o mundo recebe uma criança nesse processo, né? Acho interessante você falar disso, porque abre dois pontos aqui pra gente começar a discutir também, porque uma delas que é talvez um pouco menos discutível, um pouco menos importante, mas só pra gente notar, é que em vários momentos da obra, quando as pessoas viam o Johan, algumas pessoas viam claramente, assim, superficialmente, como um cara muito bonito, um cara ser belo, né, que é um ser perfeito, né, angelical, ele é louro, ele é toda aquela coisa, sabe, daquela época dos anos 80, 90, que tem aquele padrão de beleza, onde, nossa, ele é loiro, ele é branco, ele é alto, né, ele é novo, ele é inteligente, ele faz tudo, ele é o ser perfeito. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas viam ele como o diabo, né, que no mais pro final, tem aquele pai daquele garoto lá, que é o cara que dá o tiro na cabeça do Johan, né, ele fala que ele viu no Johan um ser de sete chifres, não sei o que, com asas de demônio. Então, tem essa visão meio que, tipo, entre o ser perfeito e o diabo. Não é que é o diabo, mas é um ser que é o monstro mesmo, né, como eles falam. Ele enxerga o monstro nele, tanto que você falou do cara ricão, o Schwald, né, aquele velho, que ficava na cadeira de roda. É o vampiro de Bayern. É, o vampiro de Bayern, ele mesmo, o Schwald, que era quase cego. Ele não enxergava, mas como o Caio disse, ele não enxergava, ele tá quase cego, mas ele enxergava que o Johan era perfeito demais, e algumas outras pessoas, eles mesmo sem olhar pro Johan, eles enxergavam que tinha uma coisa estranha dentro dele, né, do Johan, ou que na verdade não existia nada dentro do Johan, que eu acho que é isso mais ou menos, porque não existe nada dentro do Johan, ele é um vazio, ele não tem sentimentos. Isso abre um precedente também pra gente pensar sobre, eu tava pesquisando um pouco sobre essas coisas do Johan, e eu achei uma coisa que era sobre, que pode às vezes se encaixar um pouco, que é da filosofia do niilismo existencial, onde não existe um propósito de vida, né, não tem um valor, ele não enxerga um propósito, um objetivo da existência humana, né, que o niilista, ele também acredita que a vida ela é insignificante nesse sentido, porque uma das maiores questões que tem com o Monster é que, pela visão de Tema e pela visão de Johan, né, os dois, eles têm aquela visão de que as vidas
elas têm o mesmo valor, tanto pros dois. Só que pro Tenma, ele tem uma qualidade de vida igual. Já pro Johan, as vidas são iguais, mas elas são iguais no zero, no nulo, onde nenhuma das vidas importam. E por isso, ele consegue fazer tudo que ele faz, porque pra ele é como se nenhuma vida importasse, não tivesse nenhum valor. Então ele não sente nada, né? Como isso tem sendo um gato de psicopatia. E isso daí a gente pode entrar muito mais a fundo, por exemplo, na parte que é onde a gente conhece o passado do Johan, né? Tudo que aconteceu com ele, que é basicamente o Kinderheim 511, se eu não me lembro. Isso. Que era basicamente um orfanato de crianças, né, ali da guerra da pós-guerra da Alemanha, né. Muitas das crianças iam para esse orfanato e acabavam virando meio que uma massa de manobra do governo para ser experimento, né. E o Johan, dentro desses experimentos, talvez tenha sido o grande sucesso, digamos assim. O grande... onde deu certo o experimento, né. E dentro de Kinderheim, as crianças eram tidas para o ódio à humanidade, né? Todo esse negócio de que a vida não vale nada, de que você consegue manipular as pessoas e coisa do tipo, né? Então eles estavam criando monstros de verdade, né? Bem como o nome da série diz. E é onde a gente consegue ver muito mais do Kinderheim, ou do passado do Johan dentro do Kinderheim, né? Que aí depois a gente descobre que a Ana tem parte disso, que é a irmã dele, e aí tem muita coisa, né? Na real, o Kinderheim já é um processo até posterior, né? Porque se a gente for parar a pensar na construção de infância do Johan, como é construído pela obra, se você for tratar desde o início da vida do, pelo menos onde que é apresentado pra gente na obra do Johan, né? E da Ana, em certo sentido também, eles têm um processo de construção de personalidade muito deteriorado, né? Que é o seguinte, né? Desde criança, eles se vestiam da mesma forma, né? Como homem e como mulher. Então eles vestiam todos eles como uma coisa só, pra esconder ali, né? A vida deles, a questão de eles serem gêmeos e tal, pra se esconderem ali na parte da mãe, e aí, tipo, fica a dúvida já no final, né, que a gente pode falar mais pra frente, né, como é que foi esse processo no final, que fica ambíguo, assim, né, tipo, né, se a mãe deu um deles, ou se ela foi forçado o processo, alguma coisa assim, né? Mas basicamente, tipo assim, já foi quebrado todo o processo dele de relacionamento com uma criação um pouquinho mais natural, né? De uma relação com os pais, com a mãe, né? Porque parece, no caso, pelo menos a mãe era um pouquinho amorosa com eles, tinha um carinho, assim, na casa e tal, à medida do possível, e escondia as crianças. E aí, depois disso, ele já sofre na Tchecoslováquia, e aí fica entendido que acontece alguma coisa com a família, eles fogem, e aí ele vai parar no Kinderheim 511, né? É uma trajetória de construção de personalidade para uma criança que é inexistente, né? A criança não se cria num ambiente infantil. E é nesse ponto que eu acho que é onde que o Naoki Urasawa vai, e é uma perspectiva sempre de várias obras dele, né? O 20th Century Boys já bate um pouquinho também nisso, né? O próprio Pluto bate nisso, né? Que é essa forma como é que a gente cria as crianças no nosso mundo atualmente, né? Como é que elas vão crescer nesse mundo que a gente tem atual, né? A responsabilidade que os adultos têm sobre isso, né? E aí ele vai transformando isso, e eu acho que esse é o detalhe de monstro, né? Por mais que o Johan seja de fato o monstro, ele seja o grande perigo, ele seja essa coisa de assim, psicopatia muito grande, sempre existe a dúvida de, tipo, a dúvida não, né? Uma questão colocada pelo Naoki Urasawa que talvez o Johan só seja isso porque ele é o resultado da situação de que ele foi colocado, né? Isso é uma discussão que até existe na psicologia, né? Se existem traços bem do processo de nascimento mesmo, ou se os traços de psicopatia, eles se afloram, eles se desenvolvem a partir do meio e da forma como você foi criado, né? Existem vários indícios, né, de muitos casos de psicopatas e coisa do tipo, onde a infância deles era meio perturbada, assim, de tipo, violência sexual em casa, ou violência física e coisa do tipo. Então, acredito que se não é obviamente, né, existem estudos pra falar isso, mas se não é um fator muito importante, eu acredito que é algo que impacta bastante, né? É que, tipo assim, como eu falei, eu não peguei a fundo pra estudar essas áreas de psicologia, né? Eu estudei algumas coisas por cima, assim, porque ajuda na parte de cinema e tal. O pessoal de cinema adora muito, por exemplo, psicanálise, né? Ajuda muito a criar personagem. Eu acho que tem um pouco disso, tem um pouco não, tem bastante disso aqui em Monster, né? Eu chuto que o Naoki Urasawa tenha. Tem.
estudo nesse processo. Essa construção que o Naoki Urasawa vai construir da personalidade do Johan rebate nesses processos de discussão que estão dentro da psicologia atual. E foi o que eu falei, eu não tenho noção se já se chegaram a um entendimento que... porque pelo que eu lembre, do que eu já vi, existe uma formalização hoje na psicologia que, tipo assim, todo ser humano tem um pequeno traço de psicopatia, sabe? Pra alguma coisa. Só que existem graus pra se resolver e existem objetivações dessa psicopatia, tá? Porque, por exemplo, não pode ser uma psicopatia de matar as pessoas. Pode ser algum traço que você tem, assim, de toque, algumas coisas assim. Você tá tratado como, se eu não me engano, como psicopatia. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? Mas é meio que assim, entende? Tipo assim, todo ser humano tem a possibilidade nesse processo, só que existem graus, e esses graus, eles são afetados pela forma como você é criado e tal. Aí, o que eu acho, que eu lembro, que eu li um pouco, é que existe uma discussão se esse grau de psicopatia, ele somente é elevado pelo onde que você é criado, entende? Ou se ele já... a pessoa meio que já tem essa predisposição e aí só tem um gatilho, sabe? Alguma coisa assim. Existem divergências. Assim, se tiver algum psicólogo, estudante de psicologia do MDA, ouvinte do MDA, queira mandar mensagem pra gente, fica à vontade, pra gente ter esse entendimento. Porque, por exemplo, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, assim, porque como os estudos vão andando, né? E eu acho que eu li isso tem mais ou menos uns 5 anos, 4 anos, pode ter mudado todo esse processo de pensamento, né? E não só isso também. A gente não estuda isso pra saber de tudo isso, né? Ninguém aqui é psicólogo. Exato, né? Tipo o que eu falei, né? Tipo, o que eu estudei foi, tipo assim, de curiosidade de construção, parte de psicanálise, principalmente, né? Que eu falei que é muito boa para as pessoas que um dia quiseram falar isso, eu posso falar. Psicanálise é um processo muito bom para construir personagem, porque tem várias demandazinhas que você consegue construir personagem. É muito mais fácil você fazer isso do que com outras áreas de psicologia, como é a teoria de comportamento, como é TCC, né? Teoria de comportamento Cognitivo comportamental. Parte do existencialista, né? Que é onde vai parar o niilismo, que o Vups comentou agora, né? Que é muito baseado nas teorias do Nietzsche. Então, você tem toda essa construção para ser apresentado. E nesses outros dois, assim, é mais difícil. Dá para você fazer a construção de personagens? Mas a psicanálise é mais batidinha pra você fazer desenvolvimento de personagem, construção e tal. Então, para um roteirista, é bom tá, esses contatos com a área. Monster é um tipo de obra... O Naoki Urasawa é um gênio, né? Ele é um tipo de obra que ele te faz pensar sobre muitas coisas. E te questionar muitas coisas também. Uma das maiores coisas que a gente faz é ficar se questionando a obra inteira. Por que isso tá acontecendo? Por que esse personagem tá agindo dessa forma? E tudo isso são traços de psicologia também, né? Que são debatidos de psicologia. Por que tal pessoa faz isso? Por que o tema, ele mudou da água pro vinho, da pessoa que ele é, o que fez ele virar essa chavinha, né? Porque o Johan, ele foi um fator que mudou a vida inteira do tema, porque ele era o médico perfeito. E agora ele não passa de um fugitivo que quer assassinar uma pessoa. Essa questão, né, que ele vai jogando pra gente é bem legal, porque no início, até o Johan aparecer de verdade, ele joga uma dubiedade que é apresentada pelo detetive, né? Que é se o tema não tem um transtorno de personalidade, né? Dupla personalidade. Tipo que tinha o Grimmer, né? Isso, exatamente. A gente já viu o Johan, a gente, né? Público. Então a gente sabe que meio que o Johan existe. Só que da forma como ele vai sendo construído posteriormente, até a volta do Johan, né? O Naoki Urasawa, ele consegue construir uma dúvida na sua cabeça pra você perceber, será que a gente tá falando aqui mesmo de uma história de dupla personalidade? Porque é legal levantar esse ponto, que é mais ou menos aqui assim, todo mundo aqui conhecia Monster, né? Eu já tinha visto um anime há muito tempo atrás, acho que o Valente já tinha lido, né? Não, já tinha visto o anime também. Né? Não sei se o Vulco já tinha visto ou lido alguma coisa antes, né? Só metade, nunca inteiro. Então, mas o final e o início de Monster são muito famosos aqui na mídia de anime, né? Assim, meio que a galera conhece, né? O que acontece, quais são as discussões e tal. Então, tipo assim, você como público, no nosso caso aqui, a gente já chega pra obra meio que já sabendo que, na verdade, o Johan é uma pessoa, ele existe, tem toda a discussão meio filosófica ali de diabo, essas coisas, né, e tal. Quando o Monster estava saindo, quando ele saía semanalmente não, acho que é mensalmente, né, pra obra, e ali na sua serialização, é muito provável que muitas pessoas, até ao reaparecimento do Johan, tenham lido todo aquele arco pensando que, isso aqui pode ser uma história realmente, de fato, de dupla personalidade, sabe? E eu acho que isso é a parte genial da construção de narrativa do Urasawa. Ele sempre deixa a gente em dúvida de algumas coisas. E é bem legal isso, porque, tipo, o mistério aqui em Monster, ele é bem diferente do mistério que ele aborda, por exemplo, em 20th Century Boys. Em 20th Century Boys é um mistério muito, muito mistério. Assim, tipo, a gente não sabe qual é o vilão, assim, entre aspas. Não
sabe nem a cara da pessoa, né? Exato, entende? Tipo assim, é muito mais assim, esses mistérios assim que a gente tá acostumado em ver em processo. Aqui, a gente sabe quem é um vilão em certo sentido, a gente entende e tal, mas esse início da obra, pra quem leu o Monster saindo na época, ele sabe brincar com isso até certo momento, até o momento que ele quer apresentar o Johan pra gente, né? E quando ele apresenta o Johan pra gente, a história muda, né? A gente já começa a ter uma outra perspectiva de história, ele se torna mais um thriller policial mesmo do que mistério. É muito legal você falar isso daí, porque eu tive um sentimento muito forte de exatamente tudo que você tá falando quando eu tava lendo. Porque, assim, eu tinha visto anime e coisa e tal, mas eu não lembrava de nada, porque foi na época que eu comecei a ver anime. Então, sei lá, devia fazer mais de, sei lá, 10, 15 anos que eu não tocava em Monster, sabe? Então, o sentimento que eu tive lendo a obra era de tipo... Pô, em determinado momento, beleza, as crianças chegaram lá, as crianças existem, beleza. E aí, pô, teve time skip, aconteceu os assassinatos, coisa e tal, começou, aí apareceu o Lunge, o Heinrich Lunge, né? Isso. Ele começou a pegar essa parada de, pô, será que não é o tema mesmo? Será que não é uma segunda personalidade? Você já fica duvidando que o tema tem uma segunda personalidade, que ela é o Johan. Aham. Só que a gente sabe que o Johan é uma pessoa, a gente como leitor, mas a gente duvida. Em determinado momento, a gente fica pensando, pô, será que o Johan também é irmã dele? Porque em determinado momento da história, as memórias começam a se confundir dele e da irmã. Então ele te pega desse lado também. Será que a irmã é ele e ele é a irmã? Nunca viu os dois no mesmo lugar? Pô. E também no começo a gente não via o Johan cometer crimes, né? Exato. Era sempre o tema que estava no lugar do crime. Exato. E o Johan, ele apagava a existência dele da vida de todo mundo que conhecia ele. Então assim, não tinha ninguém pra que o inspetor Lunge pudesse perguntar e falar: você conhece o Johan? Me fale do Johan. Tu não falava: não sei quem é o Johan. O único que sabia quem era o Johan era o Tema. E por isso ele começava a suspeitar que o Tema tinha traço de dupla personalidade, porque sempre tava no lugar. Ele achou uma gravata do Tema naquele lugar lá, naquele prédio, lembra? Um dos primeiros crimes que foi cometido naquela época. E aí fala: tá bom, te peguei. Você na verdade é o Johan. Você é o Tema e você é o Johan ao mesmo tempo. Então, e a gente também começa a se questionar, porque a gente pensa: a gente sabe que o Johan existe, mas e se na verdade o Johan nunca voltou depois de 10 anos pra cometer crimes, e esse é só um argumento pra justificar todo esse traço de dupla personalidade do Tema pra ele cometer esses crimes e jogar a culpa em uma pessoa que na verdade nunca cometeu? O Johan, ele é um personagem tão grandioso, mesmo aparecendo tão pouco, ele é um personagem tão grandioso e que roda tanto a história, que você, assim, por mais que o Tema seja o protagonista, você acaba pensando que, pô, o Tema é um personagem de background, sabe? De tanto que as coisas giram em torno do Johan. E aí você fica nesse negócio, pô, não é possível tudo que gira em torno do Johan e o Tema tá aí, virou só um peão na história. Não é possível. E aí você começa a confundir as coisas. Fala, pô, não é possível. Ele não pode ser só um peão na história. O protagonista não pode ser só um peão. Ele tem que ter alguma coisa muito mais forte a ver com o Johan. Só que na verdade ele realmente virou só um peão na história. Um peão que tem uma forte influência no que é hoje o Johan e o que o Johan admira muito. Exato. Essa pessoa. Mas só isso. É legal falar isso, que essa parte de confundir as pessoas, né? Quando a gente chega em Praga, né, que tem o ato de o Johan se vestir de mulher, como o Vup já comentou no início, né, de ele usar saia e tal, bem interessante porque ele cria uma dúvida na gente sobre a questão da Nina, né, e assim, eu sempre fiquei em dúvida e eu sempre achei que era o Johan no processo, porque aí é a pessoa que estuda o processo de roteiro, né, o que acontece? A minha perspectiva sempre da Nina com o Johan sempre foi uma perspectiva dual, meio que tipo assim, a gente já tem esse background de perspectiva meio esotérica, meio cristã, em certo sentido de diabo, essas coisas assim com o Johan, né? Do mal absoluto e pá. A Nina é um processo quase o inverso dele, né? Eles têm as mesmas memórias, mas ela é um processo meio angelical, né? Os caras falam isso na obra, ela é muito bonita, ela é uma mulher muito doce, né? Ela tem um contato com os pais dela, os pais dela adotivo, de muito carinho, assim, por onde que ela passa trabalhando, as pessoas adoram ela, né? Então, tipo assim, o lado da Nina, nesse caso, ele é um processo de interseção / inverso do Johan, né? Porque os dois têm esse processo das pessoas gostarem deles. Então as pessoas gostam deles, as pessoas acabam tendo assim uma afeição pela pessoa que é a Johan e a Nina, mas o Naoki Urasawa, ele consegue construir isso tão bem, o jeito como, na verdade, as pessoas têm contato e gostam de ambos é diferente. Porque, na verdade, com essa perspectiva com a Nina, é um processo muito mais carinhoso, é um processo muito mais solar. Enquanto que a perspectiva com o Johan é um processo de tipo assim, ele me ouve, ele é isso, ele é aquilo. Sempre é apresentado na obra que parece uma coisa meio falsa, sabe? Porque é tudo muito perfeito.
né? Então é sempre um processo muito dúbio com o Johan, um processo muito estranho, né? Parece sem falhas. Enquanto com a Nina, não, né? Ela tem emoção, as pessoas têm carinho por ela. Ela erra, né? Ela atrasa. Tem a piada dela com o professor lá, né? Que ela tá sempre atrasada. Reverba na obra, né? Porque sempre que ela chega pra resolver alguma coisa junto com o tema, ela tá atrasada. Quando você pega um roteirista como o Naoki Urasawa, ele tem cacuetes de roteiro que ele vai desenvolvendo, que ele vai deixando pequenas coisinhas que ele reutiliza. Esse negócio da Nina sempre chegar atrasada, ele reutiliza o tempo inteiro na obra, né? Que eu acho interessante comentar. O Vups comentou que o tema meio que vocês comentaram meio que ele vira peão, né? Que ele tá sempre chegando depois na história, né? A história começa de um jeito em algum lugar e aí ele aparece depois na obra, né? Cara, isso é muito estrutura de roteiro, sabe? Por quê? Porque o Naoki Urasawa, em Monster, ele tem uma penca de personagens secundários, né? E aí, cara, pra você dar importância pra dar eles na obra, o que você faz? Você tira o personagem principal, que é o tema por um momento da obra, né? Inclusive você tira o antagonista, que é o Johan, né? Mais que o Johan seja a mente brilhante, assim, o grande mal que tá sempre por trás das coisas que estão acontecendo, você tira os dois um pouco de cenário e apresenta os personagens secundários que vão ser importantes naquele trajeto daquele momento, principalmente em alguns momentos específicos da obra, e aí por isso que eles somem, entende? Nesse início. Porque você precisa dar peso pra eles, para os acontecimentos futuros deles se tornarem relevantes. Pra nós, público, né? Temos interesse nesses personagens. Então, por exemplo, quando a Nina aparece, o tema e o Johan somem da narrativa, né? Da obra em si. E a gente vai ver muito do dia a dia da Nina, né? Ela indo trabalhar, ela indo pra faculdade, ela com os pais dela e tal. Depois temos a apresentação do jornalista, né? Do Moral, não é? Se eu não me engano, Morral, uma coisa assim. Que vai se tornar uma pessoa muito ligada ao tema. E você precisa dessas apresentações desses personagens, dessa coisa meio quase casual de apresentação, de construção, né? De eles se tornarem ali uma conexão. Pra quando acontecer algo, pra acontecer, por exemplo, no caso desses dois, desses dois grupos de personagens, né? Os pais da Nina e o jornalista, quando eles forem assassinados, a gente tem um impacto disso na obra. A gente entendeu o impacto disso pros personagens, sabe? Então, eu acho que a parte mais genial nessa construção é em Munique, por exemplo. Que a gente começa com uma história nada a ver com nada, de um bilionário com o filho dele, a gente vai sendo construído isso, para na verdade a gente ter depois a introdução do detetive, que é contratado pelo bilionário, que é quem vai startar esse processo nosso na construção da história que a gente tá acompanhando. Muito interessante isso, porque, por exemplo, eu tive um professor meu de cinema, que é diretor de cinema, né, quando eu fiz o mestrado, que ele falava, cara, é muito mais interessante para você quando você não dá as pistas logo de cara e não dá os caminhos logo de cara pro seu público. Então, quando você apresenta o teu personagem principal, ou então quando você apresenta o teu personagem focal, posteriormente algo que tá acontecendo, ou então apresenta ele de uma forma meio banal, e depois você constrói ele como personagem principal, sabe? Ou então quando você dá o caminho principal da obra, as pessoas têm mais interesse nesse caminho do que você só ir direto e front, né? Então, na verdade, pra estender um pouco mais esse papo, quando a gente tá falando de estrutura narrativa, normalmente a gente tem 3 processos de estruturação de narrativa. Existem alguns outros, mas assim, de estrutura, porque, tipo assim, existem vários modelos pra você construir narração, sabe? A narrativa de jornada do herói, Kishotenketsu, modelo em 4, modelo em 4 atos de Kishotenketsu, narrativa complexa, com múltiplos plots e por aí vai. Ou então tu faz multiplot, ou então tu faz um grande plot, por aí vai, entendeu? Modelo de plot, subplot, tem várias estruturações pra isso você fazer, sabe? Só que o desenvolvimento narrativo, né? Deixa eu ver se eu consigo explicar bem para as pessoas entenderem, né? O desenvolvimento, como é que a série vai ser narrada, ela normalmente tem 3 processos, né? Que é um processo linear, que é em reta, né? Vocês conseguem entender? Tem início, meio e fim, né? Ele tem normalmente um processo elíptico, que é o quê? Você começa no ponto A, tu vai ter toda a tua narrativa e ela vai terminar de novo no ponto A. Só que você vai ter todo o desenvolvimento acontecendo pra ela terminar no ponto A de novo. Um círculo, né? Ela vai fazer um círculo. Ela vai fazer um círculo. E, por exemplo, Mad Max Fury Road, em certo sentido é assim. Ele é uma narrativa em elipse. Você começa no ponto onde você terminou a obra, sabe? Acho que deu pra entender. Que você vai até um local... Esse é mais simples. Tu vai até um local esperando que vai acontecer alguma coisa, chega lá, nós temos que voltar e resolver esse problema, sabe? E você tem o que é o mais complexo de todos, que é a narrativa em espiral, né? Que é você dando voltas em processos narrativos e você vai descendo a profundidade desse processo narrativo conforme você vai fazendo isso. É quase uma mistura dos dois, mas não é bem uma mistura. E meio que Monster é esse processo elíptico. Processo elíptico não, é processo de espiral. Ele vai descendo, assim, tipo, ele vai rodando vários processos e vai se construindo essa obra. Tanto que a gente não tem uma construção totalmente reta da obra, né?
vários acontecimentozinhos vão acontecendo assim, e aí tu vai construindo esse mistério. É o que o pessoal gosta de chamar de o gato e rato, né? Onde a gente vai vendo acontecimentos em diversos locais com diversas pessoas diferentes para chegar no único objetivo, que é, no fato, o tema pegar o Johan, né? Em certo sentido, sim, né? Só que o que acontece? Por que eu tô trazendo isso? Porque você pode mesclar esses processos narrativos. Entende o que eu tô falando? Então, por exemplo, se você for trabalhar uma obra que o seu desenrolar narrativo ele for em linha reta, né? Ele for retilíneo, então começo, meio, fim normal e tal, as coisas acontecem com um ato e consequência seguidamente. Mesmo assim, você pode construir personagens que tenham desenvolvimentos nessa obra que são elípticos, por exemplo. Isso é muito comum, até. Ou então você vai fazer uma narrativa que é elíptica, mas o teu personagem ele tem começo, meio e fim, entende? Na verdade, isso é bem padrão também da indústria. É bom você fazer isso, né? E você pode brincar com isso em outros processos narrativos. Então você pode misturar essas construções. E o Naoki Urasawa faz muito isso, né? Isso fica muito escancarado na narrativa do detetive lá dessa arte de Munique. Por quê? É uma narrativa em elipse, se você for perceber. Ele inicia, ele é apresentado pra gente como o cara que tava no psicólogo, que tava tratando da bebida, mas na verdade era um trauma de matar o moleque, e ele vai morrer como? Na base do próprio trauma, entende? E é muito comum isso ter em narrativa de mistério. Personagens secundários ter essa complexidade numa narração elíptica, porque eles vão morrer, em certo sentido, né? Mas ele tem toda uma construção, pô. O personagem é super importante. É ele que mais ou menos dá o gatilho inteiro da investigação do Johan, né? Pra entender quem é o Johan, pra gente entender como público de fato quem é o Johan. E o Naoki Urasawa, ele faz isso em quase todos os arcos da obra, entende? Ele mistura esses processos em quase todos os arcos da obra. Porque se a gente for ver, o Monster como um todo é uma narrativa meio em elipse, mas os arcos principalmente, alguns arcos são narrativas em roda, né, em círculo, alguns outros arcos são narrativas retilíneas, né? Eles começam e tem fim de ato sequência o tempo inteiro. E por aí vai, ele vai misturando esses processos narrativos. E é muito rico isso pra gente que tá acompanhando. Que a gente não sabe o que esperar da obra, né? Em certo sentido. Ele vai sempre surpreendendo a gente. E aí é pegando esse gancho que o Vulpix falou, tipo, por que o tema tá sempre aparecendo depois na obra? Porque tem todos esses processos complexos de narrativa que o Naoki Urasawa vai trabalhando em cima. E aí com isso ele vai construir toda essa teia de retalho desse thriller que a gente tá acompanhando. Ai, acabei o TCC. Cara, realmente é legal, como o Caio disse, que o Naoki Urasawa ele abre muitas janelas pra ele discutir muitas coisas, e que eu acho que realmente, sei lá, tipo, se a gente ficar 2 horas aqui no podcast, não seria o suficiente ainda, porque tem muita coisa pra abordar, coisa que a gente provavelmente vai deixar de fora também. E tem muito personagem, né? Inclusive, enquanto a gente tava conversando aqui, eu já tava pensando aqui, como eu poderia fazer algum conteúdo onde eu chamo um psicólogo pra conversar sobre Monster? Seria incrível. Existem conteúdos assim, né? De psicólogos que explicam como funciona a mente de Johan, né? As atitudes dele e tudo. Cheguei a dar uma olhada, e são vídeos muito interessantes. Monster, como... Quem que disse? Acho que foi o Carlos que disse, né? Que Monster ele é muito famoso, tanto pelo começo pelo final, onde abre muitos debates, né? Sobre Monster. E essas conversas vai pra frente, né? Vai pra frente, às vezes a gente não tem uma resposta. Todo vídeo de maior vilão de anime e mangá vai estar o Johan. Não tem o que fazer. Todos eles. O Johan com certeza é um deles, né? Assim também como, sei lá, aquele outro lá, esqueci o Aizen. O Aizen, o Dio. Não, porra, aquele ato do Johan com a criança, mano, que ele manda a criança ir pra rua da... Rua do puteiro. Mano, aquilo ali é muito pesado. Você tá maluco, irmão. Assim, o Naoki Urasawa, ele conhece... Cara, esse momento pra mim foi um dos mais pesados da obra. Isso que tem outros momentos muito pesados. Momentos de neonazismo, sabe? Momentos como quando eles vão falar de questão com as prostitutas, né? Tem o negócio de uma prostituta lá que eles têm contato. A mãe do garoto, né? Que é uma prostituta e morre. Margot alguma coisa. Isso, né? Que fica meio um mistério meio não resolvido no processo todo, né? Assim, ele toca em assuntos muito pesados, cara. Desde isso, né? Porque a gente tá falando muito de casos de criança abandonada, né, cara? É um rolê muito pesado, velho. É interessante essa coisa desse pequeno arco de um episódio onde Johan envia essa criança pra procurar a mãe dele no bairro lá que tem... No bairro... É um bairro que não é apropriado, né? Pra uma criança entrar. E ele fala pra criança que a mãe dele deve estar lá. E logo que a mãe dele vê, vai reconhecer ele e ele vai dizer que o ama. Mas se a sua mãe não aparecer, quer dizer que ela nunca te amou. E tipo, como é que você fala isso pra uma criança? É loucura, né? E a criança, ela tenta cometer o ato de suicídio e só não comete porque o tema chegou ali. Ele tava do lado externo
da ponte pra pular no rio. É interessante isso, de ver que isso é como talvez o Johan enxergava a infância dele. Que tem o que o cara chegou a comentar há um tempo atrás sobre a dúvida do final do anime, né? Ainda tem muitas coisas pra gente falar, mas só pra gente citar um pouco, que a mãe, ela não sabe, a gente não sabe ainda. É que assim, o tema ele tem uma visão, ou tem um sonho, ou ele não sabe se realmente ele ouviu isso, né, do Johan, mas ele tem uma visão, um sonho, onde o Johan pergunta ao tema se na verdade lá naquele final, que no comecinho da história, quando a mãe tinha que ter entregado ele ou a irmã, se a mãe quis proteger ele, né, dando a irmã, ou se ela confundiu ele com a irmã, né, se na verdade se a mãe não queria se livrar dele e não da irmã, e confundiu as duas crianças, e que também isso pode fazer relação com a parte da falta de amor, do amor materno, né, e por isso que o Johan às vezes falou isso pra criança também. Esse final em específico de Monster, ele é uma coisa que, assim, eu lembro que o dia que eu terminei de ler, eu fiquei sem brincadeira, assim, uns 30 minutos parado, pensando no final, e eu não consegui chegar a conclusões, tá ligado? Porque é um bagulho muito complexo, assim, tipo, você vai pensando, toda vez que você vai puxando informações, o negócio só expande, tá ligado? Ele não vai, tipo, fechando as coisas, ele vai expandindo cada vez mais. E você pode, muitas pessoas, inclusive, quando falam de Monster, falam, pô, gosto muito de Monster, mas não gosto tanto do final. Monster, ele pode causar isso nas pessoas quando você olha do ponto de vista onde você tá esperando que aquilo vai ter um final, um ponto final, sabe? Só que no final das contas, o Monster, ele tem um final um pouco mais, não vou dizer aberto, mas um pouco mais reflexivo. Eu diria que ele é um final Code Geass. Não sei, nunca terminei de ver Code Geass pra saber. Mas o Monster, ele acaba te fazendo um processo muito interessante, porque durante todo o mangá, você entende que você tem que odiar o Johan durante boa parte do negócio. Em determinados momentos, você acaba, tipo, criando uma afinidade com o Johan, falando, caramba, será que realmente é culpa dele? Tem todo aquele negócio das memórias entrelaçadas com a irmã, de talvez aquilo lá, ele fazer tudo isso, não exatamente, obviamente, culpa dele, mas não exatamente por culpa dele, e sim pelo jeito com o qual ele foi criado, todo tipo de pressão que ele sofreu desde criança e coisa do tipo. E aí no final você fica meio com aquela sensação de que, pô, realmente, talvez ele não seja uma pessoa má, só má. Ele não é o demônio na Terra. E sim, ele teve uma criação que mexeu com a cabeça dele, mexeu com o psicológico dele e levou ele a fazer esse tipo de coisa. Obviamente, os atos acabam saindo da pessoa, então ela tem culpa. Mas você passa a entender o lado da pessoa. É um processo que, tipo, quanto mais você pensa, mais difícil fica de entender. É loucura. Isso é verdade. Eu acho que o processo do Johan, assim, é um processo muito complexo, porque na verdade ele pega uma figura, o Naoki Urasawa, ele pega uma figura que faz atos muito hediondos, né, e é uma pessoa muito controladora não, uma pessoa muito, ele controla as pessoas, né, vamos mudar a palavra, né, vou buscar a palavra. Dá pra dizer um pouco narcisista, né, alguma coisa do tipo. Você lembra da frase que eu disse no começo, de que o pior monstro talvez seja aquele que desperta o monstro que vive dentro de cada um? Isso é o que o Johan faz, né? Ele é muito controlador nesse sentido, né? Mas o Naoki Urasawa, ele vai sempre questionar essas coisas pra gente, né? Porque o mundo onde o Johan foi criado e vai sendo apresentado, ele é é horrível, né, velho? Assim, então a gente vai acompanhando a narrativa de Monster e a gente vai falando que o Johan é o capeta na Terra, mas as pessoas que criaram ele também eram. E essa é a grande discussão, né, da obra, tipo assim, quem é o verdadeiro monstro? E a gente vai falar que são vários na narrativa da obra, né? O Johan é um deles. A minha perspectiva é essa, sabe? O Johan é um deles. E é bem legal você ter o tema e você ter a Nina como contrapartida do Johan, e os dois sempre quererem matar o Johan, sabe? Cara, eu sempre achei isso uma rima visual muito legal do Naoki Urasawa, que é tipo assim, os dois querem matar o Johan. A Nina tentou matar o Johan, mas no final nenhum dos dois quer que o outro mate o Johan. É aquele negócio de perder a humanidade, né? Então é você fazer essa construção, assim, de não deixar a outra pessoa com a qual você se importa, ela não fazer o ato ruim que você vai fazer, né? E os dois ficam nesse processo, né? Então é uma rima narrativa e visual muito, muito interessante que ele vai fazer isso com os dois. E são os dois que estão em volta, principalmente são os mais próximos do Johan, né? Porque o Johan trata o tema quase como
O Johan trata o tema quase como uma divindade pra ele, né? Foi ele que me deu a vida, né? Ele é basicamente meu pai, né? O pai que eu nunca conheci, né? Nesse sentido. É as duas pessoas que Johan permite que tirem a vida dele, né? Uma que ele já havia permitido quando criança, porque ele fala pra Nina, ele dá a arma pra Nina, que no caso é a Ana, né? E ela fala, atire aqui na minha cabeça e depois limpe a arma e jogue pela janela. E isso entra naquela coisa que eu tinha falado também antes, de que o Johan só poderia deixar pro plano dele ser perfeito, né? Pro crime dele, o massacre dele ser perfeito, era quando ele morresse das duas formas, que é a forma que ele parasse de respirar e quando ninguém mais lembrasse dele. Quando o Johan, quando era criança, ele levou aquela bala na cabeça, não havia mais ninguém que poderia conhecer o Johan, a não ser que as pessoas lá do Kinderheim, né? Do projeto lá do orfanato. E aí ele lá estaria tudo bem, porque também liga com o passado das memórias confundidas entre a Nina e o Johan, porque, como vocês me disseram, durante a obra inteira, a memória dos dois ficam entrelaçadas e ficam confusas, de uma forma que nem a gente consegue entender direito quem vivenciou o quê, e que a gente só vai descobrir no final, né? A Ana, ela tem um vácuo na memória dela durante alguns anos ali, né? Da parte da infância dela, até depois que, sei lá, que ela dá uma bala na testa do irmão dela, né? Então, tipo, tem um espaço vazio, né? Uma lacuna de memória perdida, de amnésia ali. E ela não sabe por quê, né? E a gente descobre que o motivo disso daí é porque quem vivenciou tudo que o Johan vivenciou, na verdade não foi o Johan. Quem vivenciou tudo aquele experimento maldito foi a irmã. Foi a Ana. E depois que a Ana sai daquele projeto, ela volta, conta tudo isso pro irmão, o irmão ele toma pra ele, como se fosse pra ele, pra puxar aquela dor da Ana e tentar de alguma forma libertar ela. E aí ele começa todo esse processo de evolução da personalidade dele, da psicopatia dele e do niilismo, né, de Nietzsche. E aí a gente começa a encaixar os pontos e ver que, na verdade, é muito mais do que só um personagem criado pra ser só um demônio, assim, e que o Urasawa, ele tenta dar uma explicação plausível de uma forma que a gente possa entender e causar uma explosão na nossa mente, né, de como tudo isso foi construído, de como tudo isso é genial, né, pelo Naoki Urasawa. A minha experiência lendo Monster, ela foi um tanto quanto, assim, eu sabia que isso ia acontecer, por causa que eu já li coisas do Urasawa e aconteceu a mesma coisa. Inclusive, um mês antes da gente gravar isso daqui, de fazer a gravação de Monster, eu falei assim, vou começar, porque Monster ele é relativamente longo, então quero ter bastante tempo pra ler questão. Só que eu sabia que ia acontecer isso, que era eu ler desenfreadamente sem parar, por causa que Monster, ele te dá uma sensação de que você precisa saber o que vai acontecer no próximo capítulo. O jeito com que Naoki Urasawa trabalha na obra dele é cruel com o leitor, porque, eu não consigo pensar como é que as pessoas conseguiam ler isso uma vez por mês, tá ligado? É impossível. Eu ia ficar louco. Eu engoli o negócio em, 2 semanas. E muito disso é pelo jeito com o qual ele passou a trabalhar os personagens. O próprio Johan, a gente tá falando muito do Johan porque ele é um personagem extremamente complexo. Extremamente complexo. É muito difícil a gente falar tudo sobre ele, sabe? O Johan que roda a história inteira não é o tema. Assim, é o tema. A gente, na verdade, o que roda o mundo inteiro de Monster é o Johan, mas a gente enxerga pela perspectiva do tema. Cara, eu tava me sentindo um usuário da Cracolândia, sabe? eu preciso de ler mais Monster até isso daqui acabar. Não é à toa que eu tenho uma tatuagem homenageando Naoki Urasawa, né? Não é à toa. Pô, tu não gosta muito de estrutura episódica, né, velho? Mas a Monster tem bastante, cara. Tem muito capítulo que é episódico. Caraca, eu achei o início de Monster... Assim, depois ali... Principalmente depois de Munique, ou do arco antes. Acho que principalmente depois de Munique. E tem um arco meio Digimon, onde tem um arco especificamente próprio para episódios únicos, que seria mais ou menos também parecido com episódios que são... Ele é meio reflexivo, ao ponto que era aquele Mushishi. Eu acho que até o volume 6, 7, assim, ele tem uns arcos, assim, maiores, né? Tem o prólogo, aí depois pula o tempo, aí tem lá em Bremen, sei lá, uma coisa assim, né?
né? Que é onde que vai mata onde que ele conhece a Nina, né? E aí depois tem mais um, que eu não vou lembrar agora. É o dos turcos, né? É o dos turcos. Começa com o prólogo, que é em Düsseldorf. Aí tem os episódios de arco, que é do capítulo 16 ao 46, então realmente é bastante até. São 30 capítulos de arco. Depois passa em Munique, vai pra Praga. Aí tem o arco ali que o tema é preso, né? Que tem Frankfurt e termina em Hohenheim, né? Pode ser o genocídio lá e tal, né? O Hohenheim é o genocídio. Eu acho que até aí tem porque tipo assim, tem o salto, né? Aí tem a história do tema como diretor, né? Aí aparece a Nina. Isso. Né? E aí a gente vai ter a construção da Nina. E aí tem o arco da Nina, do aparecimento dela, das construções com ela, né? Na cidade onde ela fazia a universidade. E aí, entre isso e o arco dos neonazistas, né? Tem bastante episódio, tem bastante capítulo ali que é episódico, né? Que tem seus motivos de existirem, mas, tipo assim, eu acho que tem alguns ali. Aí pula esse, tem mais alguns também, até acho que até Munique, se eu não me engano. A parte onde eu mais senti, assim, onde ainda não tinha pegado no tranco, foi... Eu senti que pegou no tranco quando o Johan, depois do time skip, o Johan vai e mata aquele paciente do Tema, sabe? Que o Tema sai correndo atrás dele na chuva e coisa e tal. É bem no início, isso. Isso é o arco da Nina, pô, que a Nina aparece. É onde que eles matam os pais da Nina, não é? É isso. Então, antes de acontecer tudo com a Nina, né? Que é quando o Johan entra naquela construção e o Tema vai atrás, e aí tinha aquele cara que tava fugindo do Johan, e o Johan vai dar um tiro no cara, mata o cara, e o Tema vê tudo, né? Ah, não, tá, isso é o que a Eva vê, né, é isso, é antes. Isso, que a Eva vê, que é logo no começo, é tipo, logo depois que acaba o time skip, já acontece isso. Três volumes, isso. Não, menos, acho que é 2 volumes, se bobear. Bem nessezinho. Então, tipo, até ali, eu senti ainda, tipo, tô colocando o pezinho na água, sabe? Dali pra frente, meu amigo, é pé no acelerador e vai. Tiveram alguns casos, por exemplo, nos momentos em que a gente inclusive vai falar disso, que ele começa a explicar aquele negócio das histórias, dos livros, do Bonaparte e coisa do tipo, nessa parte ela dá uma desviada do que realmente a gente quer saber, né? Mas ela dá uma desviada por um bom motivo, né? Pra poder explicar toda a parada do The Nameless Monster, né? A história do Nameless Monster, que tem tudo a ver com o Johan, no final das contas. Inclusive, é uma coisa muito interessante que eu tava tão no craquinho lendo o negócio, que eu fui pesquisar pra ver se esse livro existia mesmo, se ele tinha pego referência e coisa do tipo, mas não, o livro foi criado por ele. E existe pra venda, só que só existe pra venda em inglês, japonês e, se eu não me engano, espanhol, acho, alguma coisa do tipo. Eu vou procurar esse livro, se tem algum lugar revendendo esse livro hoje em dia. Tem. Eu estou com uma página da Amazon aberta dele aqui. Ah, é? Então ele existe, ele existe. Esse é o nível que eu tava, falando, não é possível, eu quero ler isso, sabe? E eu descobri que existe de fato. Bom, já que a gente falou do livro do Bonaparte, vamos falar então, né, do livro principal que relaciona com a história de Johan, que é o Monstro Sem Nome, o Nameless Monster, né? Vamos ver se eu lembro aqui da história tudo certinho, né? Já que tá fresco na minha cabeça. Do livro de figuras, né, mano? É um livro infantil, sabe? Tipo aqueles livros de 3 porquinhos, livro de Cinderela, essas coisas, que é bem simplesinhos, aqueles livros de, sei lá, 15, 20 páginas, assim, tudo de figuras com um textinho bem pequenininhos. A história no caso, né, a história do Monstro Sem Nome, ele conta sobre 2 monstros, né, que são irmãos, que não tem nome. Um dia eles chegam em uma bifurcação, esses 2 monstros de irmãos, eles vão para lados opostos. O monstro da esquerda, ele vai pra uma vila, ele queria ter um nome. E aí ele chega pra um fazendeiro lá, não sei, ele fala, me dê o seu nome, em troca, eu lhe darei poder, né? E aí ele faz o contrato, e ele meio que entra dentro da boca, dentro daquele fazendeiro, e concede poder a essa pessoa. Essa pessoa vira a pessoa mais forte da vila inteira, derruba árvores no soco e tudo. E em troca agora o monstro tem um nome, que é o nome dessa pessoa que ele fez esse contrato. E aí depois ele se cansou, né? Ele meio que ficou entediado, e ele devorou de dentro pra fora esse fazendeiro.
e ele foi em busca da próxima pessoa para fazer um novo contrato e pegar um novo nome. Ele faz isso até não sobrar mais ninguém. E aí ele fica sozinho. Aí ele encontra um menino, um príncipe, né, de um castelo, e ele faz contrato com o menino, que o menino era uma criança. Beleza, ele em troca seria que a criança ela não tinha saúde, né? Ela era uma criança doente que não tinha como se recuperar. Ele faz o contrato para curar essa criança, em troca ele teria o nome dessa criança. Ele então faz o contrato com a criança, entra dentro do corpo da criança e, diferente das outras vezes, esse monstro sem nome, ele começa a gostar de viver nessa mansão, né? Com toda aquela riqueza, todas aquelas comidas, tudo, mas ele também começa a se sentir entediado. E o que ele faz? Ele devora a criança e devora todos que estão ali em volta naquela mansão, e ele acaba ficando sozinho. E depois ele volta, né? Depois de um tempo, de algum tempão lá, ele volta para aquela bifurcação e ele encontra o irmão dele. Ele fala que ele estava entediado, que ele ganhou muitos nomes, né? E ele pergunta se o irmão dele fez isso também. E o outro irmão vira e fala para ele que para ele viver, para ele ser feliz, ele não precisa de um nome, né? Ele não precisa ter um nome. E aí tem essas duas vertentes da história, onde tem um monstro, onde ele queria ter um nome, queria se apoderar de algum nome para ele ser alguém, né? E tem o outro lado que é uma pessoa que teve uma visão totalmente diferente, uma vida criada de uma forma totalmente diferente. No caso, teve uma experiência totalmente distinta do monstro da esquerda, né? O monstro da direita teve uma vida diferente da esquerda. E isso se relaciona muito também com a história de Johan e Anna, porque Johan, ele se apoderou do nome de Johan, né? De um cara que já tinha morrido. Johan, na verdade, não é o nome dele. Do outro lado, o monstro da direita seria a Nina. A Nina Anna, que foi criada pelos seus pais adotivos como uma pessoa normal. Uma pessoa que teve uma vida totalmente oposta do que foi o Johan. E tem do momento dessa parte, foi em Munique? Não lembro onde foi, né? Que o Johan encontra esse livro de figuras, ele tem pânico ao ler este livro e ele desmaia no chão na biblioteca. Isso. E aí a gente começa a se chocar, cara, o que aconteceu? Porque o Johan, que é um cara que nunca apresentava sentimentos, nunca demonstrava reações, ele teve um surto, a mente dele deu pane ali, deu tela azul na mente dele, na cabeça dele, né? E esse é a história do livro do Monstro Sem Nome. No final a gente chega àquela famosa conclusão, né, de que a pessoa que quer tudo e coisa do tipo, ela não sabe o que ela quer no final das contas, né? Então ela vai querer tudo, se ela alcançar, ela não vai se satisfazer com aquilo. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, se eu não me engano, que dizia que a taxa de a gente falando de psicologia de novo, mas a taxa de felicidade das pessoas era, tipo assim, num dos países mais desenvolvidos, não vou lembrar exatamente se era Suécia, coisa do tipo, mas era num desses países mais desenvolvidos, as pessoas eram mais tristes, e em países extremamente pobres, onde as pessoas não têm condições de vida dignas, as pessoas eram mais felizes em locais da África e coisa do tipo, né? Curioso. Esse estudo é recente, né? Então é algo que também entra mais ou menos nesse lado aí. Um outro livro de figuras bem curtinho, muito mais curtinho ainda, que também é do livro do Bonaparte. Bonaparte, no caso, é o Franz Bonaparte, que é um personagem que é um livro dentro da história de Monster mesmo. A gente não tá falando de um autor de verdade, né? Um autor fictício dentro da obra. É o Menino da Boca Grande e o Menino dos Olhos Grandes, que chega um demônio pra fazer um contrato com esses dois meninos. O Menino da Boca Grande aceita, e o Menino dos Olhos Grandes não aceita o contrato com o demônio. Aí temos as duas vertentes. O Menino da Boca Grande, ele vive em abundância, né? Com muita comida, muita fauna, muita flora. E conforme vai passando o tempo, tudo vai acabando, né? Pra esse Menino da Boca Grande. Porque a comida acaba, as plantas morrem, né? Ele fica sem nada. E aí, tudo que ele viveu, ele começa a sentir falta daquilo. Ele não se saciou, né? Por causa que ele era muito ganancioso, tudo. E aí tem a outra parte, que é o Menino dos Olhos Grandes, que ele nunca teve nada. Ele continua não tendo nada. E ele pensa, eu deveria ter feito contrato com o demônio. E o Menino da Boca Grande pensa, eu nunca deveria ter feito contrato com o demônio. E então assim, os dois lados, que tanto quem aceitou, tanto quem não aceitou o contrato, ninguém ficou satisfeito. E os dois começaram a ter o pensamento de que um deveria ter feito o contrato e o outro não. É o pensamento oposto depois de ter tomado a decisão. E abre de novo outras questões para você refletir, né? Com essas histórias criadas ficticiamente.
ficticiamente, eu não sei se existe essa palavra, né, mas histórias fictícias do Bonaparte, né, que faz a gente pensar também e faz a gente relacionar com as histórias de Johann, né, o Johann e Anna. Eu acho super legal, cara, ele ter introduzido um livro infantil, né, porque ele dá essa introdução, ele dá essa perspectiva da obra, né, de a gente tá sempre falando sobre infância também, né. A gente comentou já isso bastante aqui no cast, né, e eu acho que aí é onde que ele amarra isso completamente, né, de a gente tá sempre conversando sobre essa perspectiva do crescimento da criança e tal. E ele também tá sempre colocando órfãos, né, a gente tá sempre vendo crianças. Aí depois tem um dieta. E é bem legal como... Pô, assim, eu fiquei muito puto quando eu tava olhando essa parte, mas quando o médicozinho lá da cidade pequena, ele manda o Dieter continuar com o tema, sabe? Ele, tipo, não, vai com ele. Eu falei, mano, é uma criança. É engraçado que esse menino é o Tony Cross, né? Tony Cross. Sério? Esse menino é o Tony Cross. Hoje em dia ele seria o Tony Cross. É um menino que joga bola. E se você for pegar mais ou menos a idade, ele tem mais ou menos a idade do Tony Cross hoje em dia. Ah, que legal, mano. Isso é uma narrativa que eu tô construindo e implantando na mente de vocês? Sim. Mas... Não, mas eu já aceitei. Completamente inventado da cabeça do Vulpix, com certeza. Mas ainda é divertido. Exatamente. O que eu tava falando é que ele sempre coloca essas crianças, né? E é bem legal que na figura do Dieter, acho que ele deixa bem claro isso. Ele fala, né? Você é a luz do tema, né, cara? Você vai impedir ele de fazer a coisa errada, esse tipo de coisa. E é meio que isso, né? É meio o Naoki Urasawa falando que, tipo assim, as crianças são a luz do mundo, né, velho? Ele que vão impedir a gente de fazer merda, né? Mas na narrativa da obra, é bem legal como ele abraça esse processo. E eu acho que o que amarra toda essa construção são esses livros infantis, né? Como é que constrói e apresenta essa parte dos livros infantis. Inclusive, eu gosto como é que ele referencia isso narrativamente visualmente, sabe? O character design do livro é muito maneiro, né? Todo o design do livro, como é construído, é muito legal. E eu acho riquíssimo, assim. É um processo de narrativa pra gente entender metaforicamente o que são os personagens que a gente tá acompanhando de uma forma muito lúdica, né, cara? E é muito bom você ver um autor abordando esse processo. Eu gostei do objetivo dele ali, né? Ainda mais que é intrinsecado com uma parte da história muito pesada, né? A parte de Praga é muito pesada pra obra, né? Sim. É uma parte muito importante ali pelos acontecimentos que estão tendo. Vamos então para o nosso arco final, que é o massacre na pequena cidade de Hohenheim. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, é um nome muito complicado. Inclusive é um nome parecido com o pai do Edward, né, de Fullmetal, Hohenheim. O Hohenheim, esse mesmo. Eu cheguei a pensar nisso também, então pra mim a pronúncia é isso, é o Hohenheim. A cidade de Hohenheim é uma cidade bem cheia não, bem com poucos habitantes, né? O Johann escolhe essa cidade porque seria uma cidade de difícil acesso para que ajuda externa chegasse, devido às proporções e ocasiões que o Johann submeteu, né, naquele momento, porque estava com uma forte chuva, aí todas as passagens estavam fechadas, né, não podia chegar de forma fácil ali naquela parte, acho que tinha que ir de barco, de trem, alguma coisa assim, pra chegar até aquela cidadezinha pequena. E aí o que acontece é que começa a ter um massacre naquela cidade, onde armas são distribuídas pra qualquer lado, tendo matança de pessoas que se odeiam, e tá tendo um genocídio ali, né? Sim. Entra no palco agora todos os personagens importantes. É quase um apocalipse numa pequena cidade, né? É quase isso aí, porque todos os personagens que foram apresentados de importante pra gente, começa a estar ali, que seria o Tema, tem o Dieter, tem a Nina, tem o Johann, tem o Roberto, que é o principal, né, causador desse genocídio, que é o Roberto. Roberto, esse que é tipo aquele cara que não quis, é o cara duro de matar, porque o cara, você tentou matar ele várias vezes e o cara não morre. O Roberto é o Mike do Monster, né? Ele é pior, mano. O Roberto é pior. É que o Mike era ele, no final das contas, ele era bonzinho, né? Esse Roberto, ele só é um tremendo maluco do começo ao fim, né? Sim. Ele segue e arrisca ali o que impregna os pensamentos de Johann, né? Que tanto que ele a todo momento tá ali apenas para causar o caos, né? Para eles poderem ser enxergados pelo Johann. Tanto que ele tem o final ali, um final onde ele diz que ele ainda não está enxergando o final propício, que é o mundo de Johann, né? E o Johann apenas fala, eu não lembro o que ele fala direito, mas ele fala que você nunca iria conseguir enxergar, você nunca poderia ter essa visão. E aí o Roberto morre com a insatisfação de nunca poder chegar a ter essa visão, né, utópico da visão, da perspectiva dele, né, de como seria o mundo criado pelo Johann, né. E mais ou menos aí, eu ia referência a Codiguis também, mas deixa pra lá, essa parte do Roberto aí. Mas aí tem, né, realmente tá acontecendo um massacre ali naquela cidade, e o Tema tá tentando salvar todo mundo ali, tá tentando ver o que ele pode fazer,
porque o tempo tá correndo, mais gente tá morrendo. Tem aquela menina que vendia cachorro-quente, não é cachorro-quente, ela vendia só salsicha, né, naquele caminhãozinho dela. Que ela fica lá com o Roberto e ela, tipo assim, ela começa a suspeitar do Roberto, porque toda vez que o cara sai do hotel e volta, toda vez que ele volta, ele toma banho, porque fala que tá com cheiro de sangue, tá com cheiro de pólvora, ela começa a achar estranho. E aí ela descobre que, na verdade, quem tava ocasionando todo esse genocídio era o Roberto. E ela tenta escapar daquela cidade, né, no maior pânico do mundo, que é como uma pessoa ficaria naquele momento, e pra qualquer lugar que ela andasse, ela tinha perigo de tomar uma bala perdida. E foi o que aconteceu com ela também. Ela morreu, tomou uma bala perdida depois de enxergar o Grimmer. Tanto que o Grimmer, ele que é um dos personagens que a gente pouco falou, que é um dos personagens também que foi uma das crianças que sofreu experimentos do Kinderheim 511, né, naquele projeto do orfanato lá na Alemanha, que é também aquele cara que ele sim tem um transtorno de dupla personalidade, que ele vira o super-herói que ele via na TV, que é o magnífico Steiner, né, que ele começa a tirar força do mesmo lugar que o Tanjiro tira a força dele, né, que é do nada. Ele é aquele cara que nunca se lembra do que outra personalidade dele faz, aí ele é aquele... O Grimmer é um dos personagens que é melhor construído daqui dessa obra, que a gente também a gente nem chegou a falar dele, né, inclusive, que é tanta coisa pra gente falar que a gente nem falou do Grimmer. E o Grimmer também é um personagem que ele é aquele cara que não tem sentimentos. Ele sim é o cara que é o sociopata. Ele é um sociopata, mas ele, no final da história, ele aprende o que significam os sentimentos. Ele finalmente sente, é meio redundante falar isso, mas ele sente o que é o sentimento, né? Ele tem o prazer de finalmente poder saber o que é um sentimento de verdade, porque ele sempre questiona para as outras pessoas que estão em volta dele, pergunta: eu estou sorrindo? Eu aprendi que é assim que sorri, eu aprendi que é assim que se fica com cara triste, é assim que se chora. E tanto que ele já foi casado uma vez, né, ele tinha uma esposa, a esposa largou ele porque fala que ele não tinha sentimentos, ele não demonstra sentimentos, né? Ele é uma pessoa que era sociopata, ele não sabe demonstrar sentimentos, não sabe ter apatia pelos outros. Ou a forma que ele enxerga o amor, né? Ele é totalmente diferente, né? Porque ele não demonstra sentimentos, reações. E o Grimmer, ele é construído à base disso, de uma pessoa que realmente foi muito machucado pela infância dele, pelos experimentos, de que era uma pessoa criada para ser um robô, né? Para ele não demonstrar sentimentos, assim como o Johan é. Só que, diferentemente, ele tem uma parte muito diferente do Johan, né? Da forma de agir, tanto que ele é uma pessoa que segue o tema, e é uma pessoa muito querida pelo tema durante a metade do mangá até o final, até os seus momentos finais de vida. Então, essa parte de Hohenheim, ele fecha, né, muitos assuntos. O que mais interessante a gente tem aqui? Eu vou te falar que essa parte final de toda, ela chega a ser quase que um contraponto, né, com todo o resto da história, que é muito mais investigativo, e essa parte final, ela é muito mais ação, né? Então você acaba sentindo uma mudança de ritmo em toda a história, né? Mas eu acho que eu acredito que tem muita gente que não gosta dessa parte, mas é uma parte que eu particularmente gostei bastante, né? Eu gostei bastante também. De novo, tudo que o coração encosta, o cara faz bem, né? Incrível. Ele pode mudar o ritmo das coisas, do jeito... Ele ficou 140 capítulos fazendo o negócio de polícia, gato e rato, procura aqui, procura ali, desenvolve personalidade de cá de lá, e quando ele coloca o bagulho pra fazer ação, ele faz bem. É incrível, cara, é incrível. A gente tem um momento, que é um dos momentos finais, um dos momentos de maior plot twist. Não digo que é maior plot twist, não, mas é um momento que nos choca, né? São duas coisas. O momento final que o tema finalmente encontra o Johan e ele aponta a arma pra cabeça do Johan. Uhum. E aparece depois a Ana, que a Ana também meio que tenta impedir o tema de matar o irmão. Eu não lembro se ela tava com uma arma também. Acho que ela tava com uma arma também apontada. Não, acho que ela não tava com uma arma, não. Ela só quis impedir que o tema cometesse o homicídio, né? Por causa daquilo que a gente comentou antes, que é de não tirar a humanidade da pessoa que você importa, né? Porque a Ana se importava muito com o tema. E tanto o tema se importava muito com a Ana, e o tema queria acabar com o demônio que ele trouxe de volta à vida, que no caso é o Johan. Mas o Johan sabia que o tema não queria atirar nele, que o Johan não queria acabar com a vida do tema. Tanto que o Johan fala: atira na minha testa aqui. Mas o tema não tava com uma cara de que ele queria atirar mesmo, sendo esse o objetivo final dele. O Johan, na maior calma, ele pega uma criança, faz ele de refém e aponta uma arma pra cabeça dele. Ele fala: se você não atirar em mim, essa criança vai morrer. Eu vou atirar nela. E aí o tema fica numa saia justa. Ele pensa: ou eu vou deixar essa criança morrer, por minha culpa também, por eu não ter atirado no Johan, ou eu vou matar o Johan aqui. E aí ele começa a entrar em pânico. E ele ia atirar. E aí é onde
onde a gente vê a genialidade do Naoki Urasawa, né? Porque ele conseguiu preservar todos os lados da história. Ele não queria nem que a Ana matasse o Johan, pra não perder a humanidade. Até porque a Ana, ela tem memórias muito ruins, poderia gerar alguma outra coisa, né? Em relação a isso. E não queria que o Tenma perdesse a humanidade dele, já que ele era uma pessoa de fazer bem. Ele sempre fez o bem às pessoas, né? E aí, uma coisa que ele vem trabalhando desde o começo desse arco final, que era o pai alcoólatra da criança. E abusador, né? Alcoólatra e abusador, que via o Johan como um demônio de 7 chifres, né? E aí você junta o útil ao agradável, né? Onde, na verdade, ele tem aquela coisa de pai, porque embora ele seja um pai muito vagabundo, um pai que não preste, ele tem aquele momento de pai, onde eu tenho que proteger o meu filho. Ele saca uma arma, aponta pra cabeça do cara que estava ameaçando, fazendo o filho dele de refém, e ele faz o óbvio, que é dar um tiro na cabeça do Johan. E olha só que curioso, o Johan entra mais uma vez em um estado de quase morte, e quem é o único médico neurocirurgião para salvar o Johan naquela situação? O Tenma. E aí o Tenma fica naquele dilema, o maior dilema da história de Monster, né? Eu fiz tudo isso aqui porque eu salvei um dia eu salvei o demônio, eu trouxe de volta o demônio por causa das minhas técnicas de neurocirurgião. Agora eu tenho nas minhas mãos a vida do Johan. Eu vou salvar ele ou eu vou deixar ele morrer. E o que ele faz? No ato de humanidade dele, ele salva o Johan. Por quê? Porque todas aquelas questões que a gente discutiu desde o começo, de que qual é o valor de uma vida e se todas as vidas têm um valor igual, o Naoki Urasawa bota em xeque na mão do Tenma essa pergunta. Não é você que acreditava que todas as vidas têm o mesmo valor? E então, o que é você agora para você discutir, para você refletir se você deve ou não salvar a vida de mais uma pessoa que precisa da sua ajuda? Naquela hora, ele não deve pensar se ele é o Johan ou não, mas sim que é uma vida que pode ser salva. Né? E ele, como ele sempre foi estudado, como ele sempre aprendeu de que a função dele é salvar vidas, ele atende a este profissionalismo e a esse ato de humanidade, e ele salva o Johan mais uma vez. Esse é um dos maiores divergências de opiniões de que muita gente diz se gosta ou não do final de Monster. Eu acho que deve ser por causa disso também, não é? Por causa que tem todo aquele negócio de, você caçou ele o tempo inteiro pra matar ele e agora você vai salvar ele? Exatamente. Você vai recomeçar o ciclo? Você quis matar ele para depois salvar ele novamente. Temos aí a parte final, que é onde dá o desfecho de todo mundo, né? Por exemplo, a Ana, ela vai querer virar uma advogada, ela está no processo da faculdade dela, onde ela quer estudar advocacia. Não, ela entregou o TCC, pô. Ela estava no final já, né? E tanto que ela, embora ela teve muitas faltas, muitos atrasos em matéria, ela foi quem teve o melhor resultado no TCC dela. E temos a parte da Eva, que pra mim também foi surpreendente, que a Eva, ela deu a volta por cima. Aquela mulher que ela não tinha amor próprio, que não tinha, aquela pessoa que ela já se tornou dependente emocional do ex-marido dela, que tentou muitas vezes se aconchegar em uma pessoa que ela não queria, apenas para se sentir satisfeita, né, ou para querer provar alguma coisa para si mesma, e nunca conseguiu se provar. Ela finalmente acha um rumo depois dela ter se resolvido com o tema, e ela vira uma pessoa de design de interiores, né, para a cozinha. Uma pessoa que nunca mexeu em cozinha. Uma pessoa que nunca cozinhou na vida, né? Temos aqui também aí tem o Dieter, né, que ele começa a jornada dele de querer ser um menino que joga bola, né? Eu acho que é mais ou menos isso, que ele é o sonho dele. Jogador de futebol. Que a gente brinca aqui que ele é o Tony Kroos, né, que é um grande jogador de futebol alemão. Temos aqui a parte do Johan com o Tenma, que o Tenma, ele vira diretor lá eu acho que ele vira diretor, né, de um hospital grande, e ele estava cuidando do Johan, que o Johan estava em coma durante todo esse tempo, que teve esse breve time skip, né, esse salto no tempo, e ele várias vezes ficava observando, sentado na frente do Johan, falando coisas novamente, assim como quando o Johan era criança, ele teve aqueles momentos onde o Tenma, ele dizia que queria a morte lá daqueles diretores do hospital e tudo, e que parecia que o Johan tinha ouvido quando o Johan era criança. E durante desses dias, o Johan, ele tem uma visão, que a gente não sabe se era um sonho, se ele só teve uma visão, ou se isso realmente aconteceu, mas que parece ser um sonho, né? Um sonho e uma visão. Onde a gente comentou antes que era o passado do Johan, onde o orfanato lá, que trouxeram lá aquele projeto do Kinderheim 511, onde foram pegar uma das duas crianças, né? Entre os irmãos de Johan e Ana, e a mãe era obrigada a dar uma das duas crianças, escolher qual que ela iria abdicar, né? Eu acho que essa é uma das piores decisões que você pode dar para uma mãe, né? De que é qual filho você quer abandonar. Você quer abandonar seu
seu filho ou sua filha, né? Que os dois eram gêmeos e vocês tinham dito aqui que as duas crianças se vestiam igual, né? A mãe vestiu os dois de forma igual e os dois estavam vestidos de menina, com saia, com chuquinha, tudo, com vestido, né? Na verdade. E aí a mãe, ela fica naquela, entrego essa criança aqui da minha esquerda, entrego essa aqui da direita. No final, ela acaba mudando a decisão dela. E aí o Johan, ele traz a questão pro tema, né? A minha mãe, ela quis me salvar ou ela me confundiu achando que eu era a minha irmã. E essa é a hora que a mente explode. Que eu pausei o episódio e fiquei pensando e não cheguei a uma conclusão. O Valente também disse que ele não chegou à conclusão. E esse é o boom. E na cena final aparece uma cama vazia, como se o Johan tivesse saído do hospital. Tipo, fugido do hospital de novo. Exatamente, a cena final é isso, né? O tema chega lá pra conversar com o Johan, falar que ele encontrou a mãe dele e tudo mais. Aham. Só que aí a gente pode ver de vários ângulos esses, mas os que eu consigo pensar mais de fato, o Johan acordou e fugiu, ou aconteceu tudo aquilo que o Johan queria, que era ele cair no esquecimento, né? Aham. A partir do momento em que o tema conta pra ele, que encontrou a mãe, que ela amava muito ele, coisa do tipo, ele parou de se importar com esse negócio, caiu no esquecimento e sumiu, entre aspas, assim, sabe? Sim. Que é aquele negócio, né? Você morre de dois jeitos diferentes, né? O corpo físico e a memória. O Dr. Hiluluke, né? Exatamente. Pode ter acontecido dele de ter morrido de fato e a partir daquele momento as pessoas passarem a esquecer dele com a história e ele sumir. Então tem diversas leituras e assim, nenhuma delas é certa. A gente não sabe. É um final meio que em aberto. Ou de fato ele é o demônio e voltou pro inferno. Também, tem isso também. Tem essa possibilidade. Não dá pra saber, né? Mas esse tipo de obra que não tem um final conclusivo é aquele final que fica aberto pra sua própria interpretação. O final vai ser o que você quiser. O que você acreditar, esse vai ser o seu final. E eu vou te falar, esse é um dos melhores finais, sabe por quê? Vai acontecer com todo mundo que parar e ler Monster, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo, que aconteceu com o Vulpix, com o Carlos. A pessoa vai ficar 20 minutos pensando, não vai conseguir chegar numa conclusão, vai começar a ler na internet, procurar, pesquisar, assistir vídeo, tentando contar o final. E mesmo assim você não vai chegar numa conclusão, cara. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. É porque é um final Code Geass, Valente. É por isso que é um final tão bom assim, que todo mundo fica pesquisando, tudo. Porque... Não começa a falar bem de Code Geass aqui. Não, o final de Code Geass não tem como reclamar. Na verdade tem pessoas que podem reclamar, mas... Cara, o final de Monster é assim, não é um processo reflexivo, mas a obra é reflexiva. E ela é de acordo com o processo da própria obra. A gente tá aqui há quase 2 horas conversando sobre e a gente, a gente conversou muito sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre reflexões, sobre teorias. O Monster, ele é regido por tudo isso, sabe? Não falamos do barco turco, incêndio, né? A parte deles que tentaram criar um regime nazista ali naquela parte, né? Sim, tem muita coisa. De criar um novo Hitler, né? Então. Muita coisa. E é bem legal isso, né? A gente nem comentou disso, né? Mas assim, é apresentado todo o mal, mas é interessante como o Johan não busca poder nesse processo, né? Ele não busca poder, né? Nunca. Sucesso, poder, nada. Nada, né? Nada que, assim, que é o interesse mundano. E é engraçado que isso, que edifica o processo de pensamento do Johan como um ser que não é, entre aspas, desse mundo, né? Assim, ajuda a pensar isso na narrativa, né? Porque ele não é tentado por essas... Isso. Por esses desejos mundanos da vida cotidiana aqui no sistema que a gente vive, né? No processo do capitalismo. E é isso, velho. Ou então tem outros sistemas, né? Da vida mundana humana. Não tem muita paciência, não. Se você não gostou do final de Monster, o problema tá contigo. Não tá com o Monster, não, cara. Eu concordo. Vamos, então, para nossas considerações finais? Se você gosta de uma boa história, principalmente de mistério, vá ler Naoki Urasawa, independente de qual seja a obra. Monster, eu diria que é uma das obras que a maioria das pessoas dizem que é a melhor obra dele. Então, se você quiser começar por Monster, vai fundo. Mas se você quiser começar por 20th Century Boys, também vai fundo. Billy Bat, Pluto, dentre outros. Pra mim, Naoki Urasawa é quase uma religião. O senhor Naoki Urasawa é um absurdo o que o cara escreve. Ele não consegue errar. Ele é incrível. E Monster... Pô, a gente já falou de muita coisa aqui, mas eu gostaria muito de enfatizar que é o quão o Johan é um personagem incrível, apesar dele ser o vilão desgraçado, o demônio na Terra, sabe? E a única coisa que eu posso falar é nota 10, cara. É 10 e acabou. E olha que eu sou difícil de dar 10.
O meu máximo é 9, porque eu não gosto de dar 10 pra nada. Ai, eu sou chatão, não deu a 10. Não, antes fosse isso, Carlos. Antes fosse isso. É por causa que nada chega nesse ponto que Monster chegou. Mas pra mim é 10. Acho que, se eu não me engano, eu dei 10 pra Vinland também. Aí, ó. A gente não gravou Planets, né, cara? Planets vale a pena também. Eu preciso ler Planets. Inclusive, quem quiser aí vender o volume 4 de Planets, toma aí, cara. Tem um bagulho impossível de achar, cara. Ô, Panini, República Planets, pelo amor de Deus, velho. Acabou de sair um bagulho bonitão lá fora. Inclusive, Monster tem uma edição linda, né? Cara, assim, Monster é muito interessante porque, como o Valente acabou de comentar, né? Que a maioria das pessoas acha que Monster é a grande obra-prima do Naoki Urasawa. E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente depois de... Eu não terminei Billy Bat ainda. Tenho que voltar a ler Billy Bat. Eu tenho que reler 20th Century Boys, mas o que eu lembro de 20th Century Boys, eu gosto mais de 20th Century Boys do que de Monster. E eu gosto mais até um pouco de Pluto do que de Monster nesse sentido. Acho que tem coisas mais interessantes. Eu gosto muito de como em Pluto o Naoki Urasawa consegue fazer uma homenagem pro Tezuka. E como ele consegue construir aquela narrativa, né? Eu gosto muito do mundo de Pluto nesse processo. Foi a primeira obra do Urasawa que eu tive contato. Mas, assim, no total, assim, em comparação, pra mim, 20th Century Boys ainda é uma obra que eu gosto mais, que eu lembre, né? E Billy Bat vinha pra esse caminho também. Porque eu acho que em ambas os dois, eu acho que o Naoki Urasawa tá como um autor, ele tá mais maduro. E ele tá podendo explorar mais coisas. Acho que em Billy Bat ele tá explorando muito mais a arte do mangá. Talvez isso afaste algumas pessoas, né? Billy Bat é mais lúdico, processo narrativo, do que Monster. Monster é muito mais pé no chão nesse processo, né? Como a gente falou, é um thriller, né? Boa parte de Monster, mais do que ser necessariamente somente um mistério, alguma coisa assim, ele é muito mais thriller de policial, de investigação, do que qualquer outra coisa. E eu tinha muito tempo que eu tinha visto e é muito bom ler um mangá bom. Assim, de vez em quando você pega um mangá tão ruins, assim, ou então mal quadrinizados, a quadrinização do Naoki Urasawa é muito boa. Então, tipo, é uma obra muito gostosa de se acompanhar, uma obra densa, não é uma obra tão simples de se ler igual um shonenzinho de porrada. É uma obra que você consegue perceber, principalmente pra mim, o detalhe é, por mais que o Naoki Urasawa seja de fato um desenhista de mão cheia, ele seja um baita quadrinista, ele é reconhecido, e eu concordo com esse reconhecimento de ele ser muito mais um roteirista absurdo, né? Tanto que, na verdade, se a gente for olhar um pouco, o character design de alguns personagens, ele reutiliza, né? Vamos colocar assim, né? Tem muitos personagens que se parecem, né? O jeito Naoki Urasawa de desenhar, você consegue identificar muito fácil, porque os personagens entre as histórias, eles têm traços parecidos, digamos assim, vai? Isso. Até que 20th Century Boys e Monster, eu acho que ele modifica. Mas, por exemplo, se você for ler Pluto, tem personagens que parecem muito com personagens de Monster, já. Eu acho que existe a diferença, porque 20th Century Boys, ele é passado no Japão, Pluto e Monster ambos são na Alemanha, se não me engano. É Estados Unidos, né? Estados Unidos não, é mundo. Pluto é mundo. Não, mas acho que Pluto tem muita parte na Europa também. Então acho que é mais por isso. Tem, o Gishes é na Alemanha, o outro cara é na Turquia, tem outro cara na Grécia, né? Tem bastante coisa. Só o Atom mesmo é no Japão, né? Só o arco do Atom é no Japão. Mas, voltando tudo, né? E eu tô comparando as outras obras do Naoki Urasawa porque eu acho que é o ponto de se comparar, né? A gente não tem tantas obras A gente tem algumas obras de mistério saindo no Japão, né? Até apelando pro Gore, né? Você tem histórias como o saiu no Brasil agora, o The Clear Insider, esse tipo, e essa narrativa, assim, acho que isso é muito forte no Japão. Essa narrativa de mistério com Gore, com assassinato. Mas do jeito que o Naoki Urasawa coloca, a gente não acha tantas, né? A gente acha algumas, mas não acha tantas. E aí ele meio que nada nesse processo assim, com uma riqueza de detalhe muito grande. E como roteirista, ele é um roteirista de mão cheia, cara. Ele tem muito processo de narrativa bem estruturado, a gente já falou bastante aqui, não vou ficar repetindo, mas ele tem vários processos de narrativas que ele consegue desenvolver, que ele consegue apresentar, que ele tem conhecimento sobre a causa, e eu acho que ele vai maturando esse processo de conhecimento sobre a causa futuramente. E aí ele vai se tornando cada vez melhor quadrinista no todo, né? Mais até do que somente o roteirista bom, ele se torna um quadrinista melhor, ele consegue abordar melhor a mídia quadrinho como um todo futuramente. Aqui em Monster, ele é mais pé no chão, né? Mas é o que o Alex falou, é 10, assim, tipo, gente, é uma obra seminal, assim, de marcado, sabe? É uma obra que eu acho que se fosse adaptada no cinema ou numa série de TV, ele teria que ter alguns cortes, né? Tem umas coisas ali que seria cortado, seria mesclado, alguns arcos e tal. Uma sériezinha de Monster da HBO, tá louco.
Dá pra fazer algo assim, até porque é na Europa, né? Então dá pra tu trabalhar, tu arranja um japonês pra fazer o personagem protagonista. Tem muito. Ou algum descendente japonês. Não tem muito mistério pra você fazer uma narrativa de Monster, assim. Funcionaria demais, cara. Funcionaria demais, entende? Inclusive todos, eu acho. Um dinheiro funcionaria todos, tirando o Billy Bat, que acho que é onde que o Naoki Urasawa vai, de fato, explorar a narrativa do quadrinho, né? Que ele vai mesclar, vai fazer metalinguagem. Ali em Billy Bat é muito mais difícil. Por que não saiu mais anime ainda, né? A pergunta fica essa. Por que não saiu mais anime ainda de Naoki Urasawa? É uma boa pergunta. Talvez seja muito denso, não sei. Eu não li as outras obras do Naoki Urasawa, tipo como o 21 Century Boys, né? É longo o Century Boys? É longo. Maior do que o Monster. Então às vezes é por isso também, né? 21 mais o 20th Century First. Eu vou chutar que é por volta de uns 220, acho. Não sei. Eu posso pesquisar agora. É engraçado, porque são... É 21 volumes que ele faz certinho, e aí tem o 22, que é o volume... 21st Century Boys. Isso, que é o volume 22. Eu acho que é isso, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. São 250 o 20 Centuries e ainda tem o 21, né, o 21st, sei lá. Century Boys, que acho que é um ou dois volumes, não lembro. É um volume fechado. Então são... É o equivalente a tipo 160, 170 capítulos. Mais ou menos. 260, 270. O Pluto que é mais curtinho. Às vezes alguém queria pegar essa bucha aí, né, pra adaptar. É longo também. Pô, em série de TV dá pra fazer o quê? 3, 4 temporadas? Dá. Então, aí já, pô... Mas assim, em anime, ó, tu pega 3 temporadas de 24 episódios e tu mata, pô. Então. Vai sair quase a mesma coisa de Monster. Monster é um anime mangá, um anime que eu já tinha chegado a ver um pedaço há alguns anos atrás, talvez uma década atrás, mas eu nunca tinha chegado a terminar. Não sei por quê, sendo que eu tinha gostado bastante, provavelmente porque eu estava vendo muita coisa e não consigo achar um motivo, mas eu nunca tinha terminado. E aí, agora que a gente ia gravar, eu sabia que eu queria um dia terminar e eu me escalei podcast, certo? E aí eu tava lendo, comecei a ler, eu tava comentando com o Valente, né, quando tava lendo, eu também tinha comentado que a leitura de Monster, flui muito bem, ele flui tão bem que você nem percebe quantos episódios você tá lendo quando você começa. E comigo foi assim, teve uns dias aí que eu li 22 capítulos mais ou menos, tudo em sequência. Fiquei lá quase umas 2 horas e pouquinho lendo e não percebi, 3 horas, né, porque o capítulo é meio longo, né, os capítulos são longos e tem muito texto. Não, ele começa longo, mas ele vai diminuindo com o tempo, dá pra fazer em 2 horinhas. E também às vezes tem muito texto também, porque tem muitos pontos reflexivos, né, ele discute muitas questões ali, e acho que esse é o principal ponto de Monster, que o Monster ele conversa muito bem com o leitor, com o espectador que tá vendo o anime. Ele te faz criar muitos pontos reflexivos, te faz questionar muitas coisas, te faz pensar, né, sobre muitas coisas, e assim como vocês citaram todos os elogios, né, acho que assim, até vocês tratando sobre o anime, né, a gente tava falando bastante do anime, a gente chegou a falar das animações, tudo, mas até a abertura de Monster, ele encaixa perfeitamente com o ambiente de Monster, que é aquela coisa meio sombria, meio misteriosa, suspense. Eu acho que, embora não seja aquela abertura que a gente vê convencional, que é aquela abertura cantada, né, letrada, tudo, ela tem aqueles, tipo assim, quais são os outros animes desse gênero que não tem uma abertura letrada, cantada? Talvez mais parecido, talvez que eu consiga me lembrar, o Elfen Lied. Eu ia falar Elfen Lied, e se eu não me engano, tipo, a ending de Hellsing era assim também na época. É mais ou menos essa pegada, assim, eu acho que isso casa muito bem com o anime de Monster. A gente falou muitas coisas aqui, né, de Monster, de como que o Naoki Urasawa, ele é um gênio, e como ele foi um gênio criando essa obra de Monster. Pra mim, ele é aquele tipo de leitura de mangá, que seja igual aqueles livros que te faz ficar reflexivo, igual aqueles animes que te faz ficar pensando por uma semana, você terminou o episódio, você terminou a leitura, você fica lá parado, assim, naquele modo vegetativo, pensando, e aí você quer pesquisar coisa, você quer entender, porque você quer ver o que outras pessoas acharam, né, qual é a sua visão quais são as interpretações de que as outras pessoas tiveram daquele final. Você quer começar a discutir com alguém, você quer conversar com alguém que leu, né, Monster, pra falar, olha, eu vi isso aqui é interessante, o que você achou disso? Não, pra mim é desse jeito, pra você é desse jeito aqui, mas e o meu ponto de vista, o seu ponto de vista? Eu acho que o Monster te proporciona essa experiência, e pra mim é uma obra que faz com essa genialidade, que te proporciona essa experiência. Pra mim é 10 também, aqui não precisa fazer média. Gostei muito de como foi abordado tudo em Monster, né, do começo ao fim. Eu acho que não à toa que Monster é uma das maiores obras até hoje,
né? É uma das mais queridas do público. Você vai ver aí site de rankings aí. Monster tá sempre em primeiro, ou quase em primeiro, tá pelo menos no top 10 dos mangás mais lidos, mais bem avaliados. E não à toa, né? Naoki Urasawa, ele fez o nome dele ser muito grande com essa obra de Monster. Eu acho que com isso a gente conclui o podcast de Monster, agradecendo aqui a você que ouviu este podcast até o final, e sempre com um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureiro, Lucas Batista, Nathan Kleiman, Yasmin Gonçalves. E para você que quer nos apoiar também, você pode apoiar a partir de R$5 no nosso catarse.me/mda. E também para você que quiser ouvir um episódio no mês durante a nossa gravação, você pode ouvir ao vivo aqui no nosso Discord com a gente, né, enquanto a gente estiver gravando. Você pode ouvir a partir do Gear Second, que é o apoiador Gear Second, que é o apoiador de R$25. Então, se você nos apoiar com R$25, você já está podendo selecionar uma das nossas gravações no mês para você poder ouvir ao vivo aqui. E lembrando que, e já deixando aqui que neste momento temos o nosso e-mail para você poder deixar a sua opinião, sua experiência com Monster, né? Mande para o podcast@mundodosanimes.com ou deixe o seu comentário no Spotify também, que o Raul e o Lucas, o Bruno também poderão ler o seu comentário e debater sobre, ou então chamar alguém da gente que gravou Monster também para conversar sobre a sua opinião de Monster e a gente poder fazer uma reflexão interessante, tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado para vocês que ouviram o podcast e tenham uma boa semana e até o próximo episódio. Valeu!